Está começando mais um episódio do meu cast e dessa vez subiu o nível de novo, viu? A gente tá com uma super convidada aqui, o nome dela é Fernanda Pacelli, nome de artista, hein? Não é nome Silva, Gomes, Rocha, igual seus, não, é Fernanda Pacelli. Isso aí é nome italiano, isso aí? Muita gente me pergunta, né? O Pacelli, ele tem Não, calma, eu falei errado. É Pacelli, não é Pacelli. Tem uma descendência italiana, o sobrenome, sim. Ah, que legal, bacana demais. Estamos também com o nosso parceiro de sempre, Anderson Gomes. Salve, salve, galerinha do canal Meu Cast. Aqui quem fala com vocês é o seu amigo Anderson Gomes. Achei que você fala Manuel Gomes, você fez igualzinho ele agora. Sejam bem-vindos ao nosso episódio de número 12. E eu tenho uma pergunta para você. Você já segue a gente no Instagram, @meucastoficial. Reza a lenda que no Instagram saem os cortes antes do episódio completo. Então, para você não perder nada, siga a gente lá no Instagram. Primeiro podcast que os cortes saem primeiro do que o episódio. É eficiência, né? Estamos também com o nosso parceiro Gustavo Rocha. Salve, salve, galera. Assim como o Instagram, não esquece de seguir a gente no YouTube, não. Compartilhar, dar o like. Aí, ó, a gente tá no Instagram, Spotify, YouTube, TikTok. A gente tá espalhado pra tudo quanto é lugar aí. Tem o Kawaii também, né? O Kawaii, ele tá com o deserto lá, ninguém nem posta mais nada dele lá, mas tá lá. Então vamos lá. Fernanda Pacelli, nome de artista. Se apresenta pra gente. E quem que é Fernanda Pacelli? Primeiramente, obrigada pelo convite, né? O prazer Por estar aqui nada, no meu nós cast. agradecemos. Como você disse, meu nome é Fernanda Pacelli, né? Ó. A gente fala Pacelli, mas Porque a gente é ignorante, a gente não sabe falar essa língua. a gente é brasileiro, né? Brasileirado. Mas esse é meu nome, eu sou cabeleireira há 12 anos, né? Trabalho na área da beleza. Hoje eu não atuo só na área da beleza. Já faz alguns anos aí que a gente tem outras empresas, vem muito forte nesse setor educacional. A gente cresceu muito aí educando e é isso. Hoje o que a gente mais faz é rodar aí pelo Brasil, ministrando cursos. Eu sou sócia também da Mariana Polastrelli, acho que a gente vai falar um pouquinho. Ó. Mas assim, de cabeleireira pro mundo. Ah, legal Vamos demais. conversar aí bastante hoje. A Fernanda Polastrelli é a mulher do Eduardo Costa. Mariana Polastrelli. Ele Ele tem não preocupa não, Fernanda. Ele tem problema com nomes. Eu falo meu nome, olha lá, eu confundo os nomes tudo aqui. Os nomes de todo mundo. Mas você é sócia da esposa do Eduardo Costa. Isso. Ah, que legal. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso aí, hein? Deixa mais pro fundo pra gerar curiosidade. Deixa mais pra frente aí. Como é que você começou a sua carreira? Como no salão já? Então, eu cursava o curso de Direito, eu já estava no terceiro período, e aí eu engravidei na época, e a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: eu preciso entrar para o mercado de trabalho, porque até eu me formar como advogada, para fazer OAB, enfim, e eu já tinha uma quedinha pela área da beleza, e foi aí que eu comecei a fazer o curso de cabeleireira há 12 anos atrás, me apaixonei, como muitos profissionais podem até estar me assistindo aí, eu tive um início que foi lavar cabelo no tanque, cadeirinha de plástico, trabalhei assim por muitos anos na casa da minha mãe, por 6 anos na verdade. Eu falo com muita oração, porque empreender não é fácil, gente. Toda hora a gente pensa em desistir, quando a gente vê a jornada de outra pessoa, a gente fala assim, caramba, será que quando que eu vou chegar ali, né? E existe só 2 caminhos, ou desistir ou persistir. E assim foi, né? Eu abri meu salão na periferia de Belo Horizonte, né? Eu falo que na divisa ali com a com a segunda pior cidade do Brasil, que é Ribeirão das Neves. Então, eu sou prova viva de que é possível você ter um comércio de sucesso, um salão de sucesso ali. Comecei sozinha, eu e Deus. Com 4 meses, a gente já tinha, assim, uma equipe. Com 11 pessoas, eu já tinha auxiliar, já tinha cabeleireira de uma grande marca de Belo Horizonte, na verdade, mundial, né? Uma marca mundial. Uma marca mundial pra você ver. Já trabalhava comigo. Nem no meu maior sonho eu imaginei um dia ter uma técnica dessa marca trabalhando no meu espaço. E ali depois as coisas foram fluindo com 30 metros quadrados. A demanda veio, né? A gente crescendo e tudo. E aí, em plena pandemia, a gente ampliou esse espaço de 30 metros quadrados para 90 metros quadrados. Olha, isso é interessante, ó, porque, tipo assim, tem muita gente que quebra na pandemia, né? Que quebrou na pandemia. Sim. Só que, na verdade, isso é apenas uma desculpa, né? Porque na pandemia não quebra ninguém.
As pessoas que não se atualizam, que já tá quebrando, já usa a pandemia como desculpa. Você cresceu na pandemia. Sim, eu falo que a pandemia foi muito desafiadora, né? Mas pra gente da área da beleza, foi uma época muito boa. Eu Muito ganhei boa. muito dinheiro na pandemia, muito. As pessoas estavam em casa, tinham auxílio. Eu investi R$250 mil na ampliação do meu salão. Eu lembro que o primeiro mês que eu faturei, assim, 16 mil fazendo só cursos. Na pandemia, era no meio da pandemia. Você tem noção que quer fazer R$16 mil só com educação? Eu falei, caramba, o que eu tô vivendo? Eu não acreditava naquilo ali. E aí, a gente atendeu clandestino, né? Como todo Infeliz- mundo, né? Muita gente Gente trabalhou. passando debaixo da porta pra Infelizmente, a gente precisa. Eu lembro que a gente ficou 33 dias em casa. Eu achei que eu ia quebrar, que eu ia surtar, que eu ia enlouquecer. E aí a gente foi trabalhar, como eu disse, né? Salão no bairro, era mais fácil fazer esse atendimento. Lógico que a gente não entupia o salão. Mas aconteceram esses atendimentos e aí houve a crescente do espaço. Graças a Deus, a gente ampliou a estrutura, ficou um salão realmente confortável, porque com 30 metros quadrados, hoje a gente vê isso lá, né? Até onde era o salão. A gente tinha 11 profissionais, fora os 11 clientes, em 30 metros quadrados. Vocês têm noção? É quase que esse espaço aqui do podcast. Quando Então, tá todo assim, cheio, muita gente. E não tinha muito conforto, né? Então, às vezes eu vejo profissional da área da beleza aí que fica sonhando com o espaço ideal, o momento ideal. Não existe isso. Eu trabalhei dentro de garagem por 4 meses quando a gente estava ampliando e fazendo muito dinheiro. Porque quando a gente fala de mão de obra, não tem como. Ô, O que Fernanda, vale não é o espaço. Mas calma aí, você tá indo rápido demais, calma aí. Você começou com um espaço de 30 metros, só você lavando o cabelo no tanquinho de plástico. Na verdade, antes do salão, eu atendia na casa da minha mãe. Eu fiquei 6 anos, assim, lavando cabelo no tanque e cadeira de plástico. Ah, tá, então você já formou uma clientela ali já, Ali eu já... durante esses 6 anos. Sim, eu conto essa história nos meus cursos, que é muito legal. Eu lembro que eu amo o Luciano Huck, adorava assistir o Caldeirão do Huck. E Porque eu não lembro... adora mais, não? Não. Me desculpa, Hulk, mas não. Na época eu gostava muito de assistir Lata Velha, Sim. Reforma, eu adorava aquilo. essas mudanças de vida, né? Eu amava. E aí eu lembro que um dia, eu conto isso nos meus cursos, que eu fiz uma oração, gente, deitada no sofá da casa da minha mãe. Falei, Deus, eu sei o potencial que eu tenho, quem eu sou. Sabe aquela sensação de, muitas vezes a gente tem, de estar desperdiçado? Tipo assim, eu tenho muito potencial, mas... Sim. E eu lembro que eu senti isso muito forte, eu falei, Deus, por favor, te imploro. Eu sei do potencial que eu tenho, nunca mais me deixe assistir Luciano Huck, porque eu sei que quem é da área da beleza, no sábado tá fazendo dinheiro. E essa realidade eu não aceito nunca mais pra minha vida. Aí eu falo, cuidado com o que vocês pedem. Isso. Porque a lei da atração, eu sou prova viva disso. Tudo que aconteceu na minha vida foi a lei da atração. Top. Eu sonhava, gente, eu falava. Já ouviu muito Bob Proctor? Sim, eu falava assim, meu sonho era ter um salão lotado, entupido, não vai ter lugar de pôr o pé, sabe assim, micareta, que a gente não tinha, você levantasse o pé, você não colocava mais. Era isso que eu idealizava, realmente eu imaginava viver isso, e eu vivi. Eu falo que eu cheguei no ápice de uma profissão, no ápice que o profissional pode chegar, que era uma agenda lotada para 6 meses, eu fazia 7 mechas por dia. Eu chegava 8 horas da manhã no salão, gente, eu saía 1 hora da manhã. Então eu falo assim, plantei muito. Hoje eu tenho qualidade de vida, mas eu não tinha. Eu trabalhava só trabalhar, porque eu não fazia mais nada. Isso é uma coisa muito importante que você falou, tipo assim, não é questão de você não gostar do Luciano Huck, é a TV que tomava o seu tempo, no geral, todos os programas. E é isso que eu falo, tipo assim, lá em casa eu não assisto TV pra nada mais. Lá em casa eu não assisto TV pra nada, porque, tipo assim, a pessoa fica vendo programa de jornal, fica vendo gente matando, roubando, político roubando o dia inteiro. Deus me Aí livre. você imagina que você consumir esse tipo de informação o ano inteiro. Sim, Você pensa que você é um bosta na vida. eu vou te... televisão atrofia o cérebro. Atrofia, Sem exatamente. contar que no momento que você tá ali perdendo, você podia estar buscando conhecimento, o exemplo que você deu, fazendo dinheiro, buscando. Lá em casa só tem televisão, porque o menino gosta de ver desenho no Netflix, porque senão nem televisão não tinha lá em casa. O meu filho, ele tá com 12 anos. Ele, hoje, na minha casa tem televisão, mas não liga. Não liga. Pra ver filme, Netflix. Uhum. Mas, assim, não se assiste televisão. O negócio dele é jogo, é telefone, mas televisão não. Eu falo que antigamente a gente só tinha TV, né? Só tem TV. Ele falou sobre buscar conhecimento de caramba, tem tanto hoje, mas tem tanto, tá tão acessível e as pessoas muitas não dão valor. A gente fala assim, caramba, há 10 anos atrás não tinha isso. Então hoje você tem a oportunidade de estudar, de correr atrás. Você baixa quantos livros no Google ali, no PDF,
gratuito. Não, Quantos? hoje tudo que você quiser tem Não. de graça na internet. Eu também fiz direito, e quando eu fiz direito, eu baixava livro na internet, olhava, estudava vamos supor, eu ia fazer uma prova, às vezes eu pegava um vídeo e estudava. Sim. Hoje em dia, eu vi um pessoal fazer uma brincadeira uma vez, que assim, do celular, né? Muita gente pega o celular e fica assim, Ocioso ali. vendo coisa inútil, às vezes. Aí o pessoal falou, já pensou assim, uma inteligência artificial no futuro vê a pessoa com o celular e fala, ali tem todo o conhecimento do mundo, mas o que, que o pessoal faz com o conhecimento? Joga fora e fica buscando futilidade, Não, mas né? isso aí sempre vai ser assim, não tem jeito. Existem dois públicos, né? Aquele que produz e aquele que consome, né? E isso foi uma virada de chave, sabia? Na minha carreira, as pessoas perguntam assim, como que você conseguiu se tornar uma referência no Maria Helena, né? Ali onde fica o salão. Como que você conseguiu? E eu sempre falo isso com as minhas ascendentes, com as minhas meninas, que eu fiquei cega para os meus concorrentes. Eu não queria saber quem eram, o que faziam, quanto cobravam. Eu foquei no meu corre. Eu tava ali focada no meu. E ali é um fenômeno. Quando a gente passa por esse processo, a gente para de consumir o conteúdo do outro e começa a produzir o nosso. Então eu mostrava o que eu fazia. E como eu falei com vocês que foi a constância, né? Todo dia eu fazia 7 mechas por dia, todo dia, postando ali resultado, todo dia. E aí eu me tornei uma produtora de conteúdo e não mais uma consumidora. Então, na rua que tem o meu salão, eu tenho 11 salões naquela rua. Eu ministrei cursos para todos os meus concorrentes. Nossa, que top, hein? Qual fenômeno foi esse? As pessoas precisam parar de ficar preocupadas com o concorrente. Eu falo isso, que é libertador, gente, é libertador. Eu vou focar aqui no meu, é o meu que vai crescer, como que eu vou fazer? Colocar energia nisso. Quando você coloca energia no outro, seu negócio não flui. Isso é bacana que abre até a mente, porque quando a pessoa tá focada no concorrente, às vezes a cabeça dela se fecha, tipo assim, como é que eu vou dar um curso pro meu concorrente aprender o que eu sei? Sim. É como você já estava focado no seu caminho, já estava seguindo, isso te abriu até essa oportunidade. Falou, não, se meu concorrente quer aprender, eu vou vender o conhecimento para ele. Sim. E muita gente hoje em dia fala assim, eu tenho aqui, mas eu não vou ensinar meu concorrente que eu vou perder meu espaço. Mas quem tem essa mentalidade de retenção não prospera, né, gente? Isso quem retém não prospera e ponto. Isso é verdade. E eu lembro que quando eu comecei a ministrar cursos, eu tive um pouco de resistência, né? Eu comecei com a vida de empreendedora com 20 anos. Eu lembro que o Giovanni, né, ele falava muito comigo assim, você vai ensinar seu segredo, você tá ficando louca. Você vai ensinar seu segredo. E eu falei assim, as pessoas querem saber. Se eu me propus a ensinar, eu não vou ensinar o que ela precisa saber. Eu vou ensinar tudo que eu sei. E eu acho que foi um diferencial isso. Porque muitas das vezes vocês têm essa sensação que você compra alguma coisa ou que você entra em algo que a pessoa poderia dar muito mais que o combinado. E aí quando a gente entra para essa mentalidade de sucesso, de empreender, de prosperidade, a gente vê que realmente quem entrega mais que o combinado. A gente sabe quem tá dedicando, quem fez aquilo com dedicação para passar pro próximo. Não tem jeito, aí, quando eu comecei a contar tudo que eu fazia, explodiu. Todo mundo queria saber. E todos fazem a minha técnica. Aí, ó, mas não é a Fernanda. Top demais. E você falou uma coisa muito interessante e é real, que eu já senti na pele. Que tipo assim, você falou assim que fica focando no seu, você não fica focando no negócio dos outros. Sim. Eu já tive uma lanchonete que eu ficava focando na lanchonete do lado. Do lado da minha lanchonete tinha a lanchonete do lado. Então, tipo assim, eu chegava assim, na coxinha tanto, vou baixar R$1 a menos aqui, que eu quero vender igual água aqui. Aí ele ia lá e abaixava dele também. Aí quando eu vi, nós dois quebrou junto por causa disso aí. Eu vou te falar. Isso é meio que crônico, né? Mas na área da beleza, gente, infelizmente, os profissionais, aí eu tô falando de cabeleireiros, né? Que é meu nicho. Muitos não têm conhecimento, infelizmente. E por ser, né, uma profissão que é taxada muitas vezes assim, como se nada der certo, eu vou fazer uma escova. Né? Se nada der certo, eu vou fazer uma unha, não é assim também com o mercado aí das manicures. E eu lembro que quando eu larguei a faculdade de Direito, eu ouvi de pessoas muito próximas. Gente que eu amo, pessoas da minha família mesmo, ali, família núcleo mesmo. Falando comigo, você vai largar faculdade para você ser cabeleireirazinha de bairro. Eu ouvi isso. E quando eu comecei meu processo de transformação de mindset, foi quando eu conheci Napoleão Hill, né? Sim. Eu fiz o treinamento Mastermind, né, de Napoleão Hill. E aí ali eu entendi que a gente pode pegar nossa energia e canalizar ela pro bem ou pro mal. Essa frase foi o que impulsionou minha vida. Eu ouço ela assim até hoje.
eu não vou ser uma cabeleireirazinha de bairro. E aí eu fui construindo as coisas. Mas assim. isso aí, às vezes, não é nem por mal, porque, tipo assim, quem tá mais próximo da gente tende, até por proteção, tipo, falar, não vai dar certo, tipo, vai caçar um serviço melhor, alguma coisa assim, fazer uma faculdade. Fica com Porque, tipo medo, assim, né? na cabeça dele tá te ajudando, hein? Não, faz na faculdade que é melhor. Sim. A gente também passa por isso também, não é blogueiro, é não sei o quê. É muito. Na sociedade, a gente é treinado você vai fazer uma boa faculdade, você vai trabalhar numa empresa super boa. Uhum. Tipo assim, você vai ser funcionário de outra pessoa. Mas, tipo assim, a maioria ainda não tem essa mentalidade. Tipo assim, não, você pode ser um empreendedor na Sim. sua área. Sim. As pessoas não sabem assim, não, se você quiser, por exemplo, ter uma padaria, você não precisa ser um padeiro, você pode ser o dono da padaria. A pessoa geralmente não, quero ser um padeiro aqui e tal, nada contra o padeiro, mas Sim. ela não sabe que ela pode ser o dono da padaria em vez de ser o padeiro. Sim, fazendo um link com o que você falou sobre olhar o concorrente, né? Eu tava falando, cabeleireiro, gente, muitas das vezes não tem esse conhecimento. Ele olha assim, a progressiva no salão de fulano é 80, eu vou colocar 70. Pronto. Um Vou arrebentar. protocolo, um procedimento ali que você fica 5 horas em pé, mas a pessoa não sabe qual que é o custo operacional daquele local, não sabe se uma paga aluguel, o outro não sabe o custo da operação dela e ainda por cima joga a hora trabalhada dela no chão. Muitos, infelizmente, gente, eu falo isso, muitos pagam para trabalhar. E por quê? E por que acontece isso, né? Você já passou por isso no seu comércio. Por que isso acontece? Porque as pessoas não entendem uma coisa, que hoje eu levanto, assim, uma bandeira e falo muito, conduzo as minhas meninas, né, que são hoje minhas mentorandas, que faturamento não é lucro. Faturamento não é lucro. Então, quando a gente traz essa consciência para quem está empreendendo, muda o jogo. E o que ele falou é real, né, gente? A gente é conduzido na sociedade para ser CLT. Sem dúvida. Ponto. Sempre fome. Quem é empreendedor é louco, concordo. Alguém tem dúvida, não, né? Todo mundo doido, só tem maluco Só aqui. tem louco, Só porque maluco. não existe estabilidade, todo dia é um novo dia e você tem que correr atrás. Igual o pessoal fala, Vira- né? O governo, por exemplo, é seu sócio só no lucro, né? Na hora que. E você acha que nos outros salões que ficam comparando o serviço um com o outro, será que se elas tivessem um posicionamento mais sério, elas poderiam seguir mais em frente? Sim, sim. O posicionamento, ele é fundamental, né? Eu falo porque eu já fui a cabeleireira que trabalhava de coque, vestidão e chinela havaiana. Eu já fui essa pessoa. E quando eu entendi sobre posicionamento, eu iria me posicionar quem realmente eu sou, agregar valor à minha imagem, agregar valor ao meu comércio, à minha prestação de serviço, o meu jogo virou. Porque eu comecei cobrando R$150 numa mecha, hoje eu cobro 600. Então, isso em 6 anos. Você Né? não quer fazer uma mecha lá, não? Aproveita da promoção aí. Vamos fazer. Então, assim, se posicionar mesmo, focando mais uma vez no seu. Qual que é o custo da minha operação? O meu salão, por exemplo, ele é meu, eu não tenho aluguel. Eu tenho uma loja gigante que é minha. Então, você concorda que se ele tiver um espaço com 90 metros quadrados que ele paga aluguel, a operação dele já sai mais cara que a minha? Mas quem tá começando geralmente não coloca isso na ponta do lápis. Por exemplo, assim, a pessoa pensa, não, eu comprei o negócio por 100, eu vou vender por 200, eu ganho 100% de lucro. Mas não é assim. Eu vi até uma coisa legal essa semana, só compartilhando rapidinho. Sim. Eu vi um videozinho muito legal no Instagram que era assim, não existe 100% de lucro. Eu achei tão legal, Exatamente. porque você compra a caneta por R$1, você vende por 2. Só que ali tem o custo da embalagem, da sacolinha. E aí ela foi listando, Seu eu não tempo. lembro qual que foi, seu tempo. Porque a gente não vende só o produto. É igual você falou, a hora trabalhada da pessoa. Eu não coloca isso no lápis, porque senão ela só tá cobrando produto e trabalhando de graça. Meu filho que falou isso comigo ontem, sobre o morango. Uma mulher foi. Ele contando uma história que uma mulher foi comprar uma caixinha de morango e falou com o cara: não, esse morango tá muito caro. Você tem noção que você tá vendendo um morango nesse preço? Aí o vendedor falou com ela: você sabe como é que planta morango? Aí ela falou: não. Aí ele falou que o morango, né, tinha que plantar, tinha que regar, e o morango é difícil, tem a época, não sei o que, não sei o que. E tem a embalagem, o pacotinho, o plástico filme, horas dele no sol, em pé. Então a gente compra só o morango. Né? Então, a gente ter essa consciência no início é muito difícil. Por quê? Porque todo mundo empreende com sonho. Ninguém empreende para fracassar. Eu vou começar um negócio e não sei se vai dar certo. Não, você já entra como? Quero que dê certo, só que muitas vezes sem E conhecimento. ninguém faz um curso ali de administração pra abrir um negócio, que geralmente não, né? Igual eu não fiz. A gente entra com a cara e a coragem. Então a gente não sabe o negócio de formação de preço, assim, a gente não aprende na prática. Sim, eu acho que hoje, graças a Deus, com a informação, a gente tem oportunidade de encurtar os processos. Uhum. Né? Se eu tivesse acesso ao que eu tenho hoje, meu Deus.
quanto tempo atrás eu já teria vivido, estaria vivendo, na verdade, porque o que eu fiz, né, todos esses anos foi plantio, e as pessoas têm que respeitar isso também, que a pessoa acha que ela começou hoje, amanhã ela já tem que ter sucesso. E tem os degraus, né? Eu tava no momento de plantio ali, só que eu realmente não vivia, só sobrevivia, né? Só pagava conta, boleto. Quem trabalha demais realmente não tem tempo de ganhar dinheiro. Jamais. Quando você aprende isso, é tão libertador, né? Libertador Porque demais. quando a gente tá nessa condição, portanto, quando a gente tá nessa condição de só trabalhar, e você ouve alguém falando isso, porque aconteceu comigo. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Eu ouvi isso e falei assim, é porque fulano já não precisa mais do dinheiro, eu preciso. A realidade era diferente, mas eu não conseguia nem ter maturidade para entender isso. É igual eu falo aqui, eu posso falar aqui que só tem gente que não vai me julgar aqui. Quando eu falo isso para todos, me xinga. Trabalho é castigo. É ou não é? Trabalho pros outros é castigo. Ou não é? Você gosta de trabalhar pros outros? Trabalho é castigo, moço. Seria bom eu mesmo empreender, né? Trabalho é castigo, tô falando com vocês. Eu falo com a minha irmã, né? Trabalho, hoje ela é minha sócia. Eu falo com ela só, trabalho, o nome já diz, trabalho. Lazer é outra coisa, trabalho é trabalho. Mas é aquele negócio, quando você faz o que você gosta, nem é considerado trabalho. E é por isso que você recebe, né? Porque é o trabalho. Sim. Você tá ali. Mas eu falo com a minha irmã o seguinte, né? A gente fica aqui com um papo de empreendedores. Nada mais libertador do que você, como empresário, ter liberdade geográfica, liberdade de tempo. E no simples, sabe? Porque a gente sabe que quando a pessoa está começando ali, muitas das vezes ela não vai poder fazer. Vamos fazer uma viagem agora e pum, fecha. Muitas vezes não. Mas ela pode marcar um médico e ir. Quando você é CLT, você precisa pedir permissão. É então, castigo, assim, tô falando que é castigo. Essa liberdade, sabe, de poder fazer o que quer, quando quer, é muito bom. Muito bom mesmo. A gente que a gente faz isso aqui pra poder viver isso também, né? Não, você tem que plantar, né? A gente vê ela dando esse exemplo, até o exemplo das pessoas que vê. Aí o pessoal fica assim, você vê por aí o pessoal falando, aquela pessoa, você vive viajando e eu trabalho o dia inteiro, o exemplo, né, que vocês deram. A pessoa trabalha o dia inteiro, achando que só trabalhar que é o que vai te gerar uma qualidade de vida. Sim. Aí fala, olha que cara lá vive viajando, fazendo não sei o que lá, e tá lá. Eu que trabalho a semana inteira não tenho dinheiro pra isso. O pessoal acha que é só trabalhar. E viajar, eu descobri isso recentemente, né? Viajar é o segundo maior desejo do brasileiro. Todo mundo quer viajar. Eu lembro que quando eu só trabalhava, né? Meu sonho também, gente, era ter um feriado, porque não tinha feriado, não tinha final de semana, não tinha nada. E hoje, assim, como que as coisas foram mudando. A gente vai falar mais pra frente, acredita aí, sobre ambiência. Sim. E aí eu vou explicar como é que o meu jogo virou, assim, como minha vida virou de cabeça pra baixo. A gente vai conversar sobre. Top demais. Fernanda, qual carro que você tinha antes de mexer com o negócio de salão? Ou você nem tinha carro? Na verdade, eu nem tinha carro, né? Antes de salão. E qual carro que você tem hoje? Eu tenho uma... Qual que é, amor? Eu não sei nem o nome. Uma... o quê? ASX que eu tenho. Top demais. Aí prosperou. Por exemplo, por que você acha que tem gente que trabalha com salão a vida, já que você ganha dinheiro com salão, por que você acha que tem gente que trabalha a vida inteira com salão e continua pobre pro resto da vida? Mentalidade. Eu falo isso principalmente porque a nossa profissão tem tempo de validade. Não tem braço no mundo que aguente fazer isso aqui o resto da vida. E a gente vê muito cabeleireiro frustrado, né? Tá lá 20 anos, 30 anos na profissão e não consegue startar. Realmente só trabalha para pagar boleto, trabalha para pagar boleto. Qual que é o fenômeno que faz alguns concorrentes que começaram há 1 ano estourar e a outra pessoa que tá há 20 anos ali não prosperar? Acredito que eu tenho hoje essa resposta. São pessoas que focaram só em técnica. Fazer cabelo não muda a vida de ninguém. Tem gente que tem 50 cursos de corte, 50 cursos de mechas, só curso de técnica. Quando a pessoa começa a estudar habilidades, o jogo dela vira. Porque aí você vai estudar sobre mentalidade, você vai estudar sobre venda, você vai estudar sobre posicionamento. Então, é a habilidade de vender, a habilidade de falar em público. São habilidades que te fazem uma pessoa de sucesso. Napoleão Hill que diz isso. 98% do sucesso da pessoa está ligada a habilidades. 2% técnico. Opa, eu vivi minha vida inteira dentro focando nos 2%. Quando a gente tem acesso a esse... É um balde de água fria, né, gente? Porque a gente... Um exemplo bem bacana que eu lembrei foi do Silvio Santos, né? Quando ele começou, ele vendia caneta Bic. Sim. A gente vê que é um produto simples, um produto barato e fala, não, isso aqui não vai me dar lucro. Sim. Mas ele começou vendendo um produto e também ele teve aquela vontade, aquela visão, tipo assim, não, eu tô começando aqui, mas ele já sabia
que ele tinha que seguir em frente. Eu vi um vídeo dele essa semana, coincidentemente, né? Eu acredito que nada na vida é por acaso. Você falou dele e eu vi esse vídeo essa semana. Ele falava, assim, que se ele ficasse pobre hoje, e a gente, tá bom, a gente não pode generalizar, ai, não é assim, não é pra todo mundo. Vamos dar uma generalizada aqui. A maioria dos ricos, milionários, se dividisse a riqueza do mundo por pobres e ricos, os pobres iam ficar pobres de novo e os ricos iam ficar ricos de novo. Porque os pobres não é dinheiro, pobreza é mentalidade. E o Silvio Santos falou isso no vídeo, coincidentemente você tocou nele. Ele falou no vídeo que eu vi essa semana que se ele hoje ficasse pobre, ele voltaria a ser camelô e vender caneta. Mas ele não venderia caneta mais em português, só em português. Ele venderia em outros idiomas. Então, ele não voltaria da mesma forma. E ele não se vestiria como ele vestia naquela época. Ele vestiria hoje como ele veste, como um rico. A questão do posicionamento. E né? aí, tudo. Então, assim, é louco a gente pensar isso, né? O cara pode ficar pobre de novo, porque ele vai ficar rico. É, Porque a ambiência, a mentalidade dele já é outro nível. Não é aquela dali de trás, né? Então, isso é muito interessante. total. Porque, respondendo a sua pergunta, por que a pessoa não vira o jogo? Porque só fica focada em técnica. E foca só no produto, né, também. Produto, técnica. Tem gente que acha que, no meu nicho, né? Tem gente que acha que o que vai fazer um louro perfeito é a marca do pó descolorante. Cara, não é. Eu falo isso nos meus cursos. Vocês podem me dar 50 marcas de pó. O que vai dar o resultado do meu trabalho é o meu conhecimento. Não é a marca. Aí tem gente que vive uma vida inteira focado em marca, uma vida inteira focado em curso de mecha, acha que a técnica, a forma que vai pegar no pente, é a divisão. Cara, não é isso. É a mesma coisa que, por exemplo, ele toca violão pra caramba aqui. Aí se você der um violão velho pra ele vai tocar do mesmo jeito. Porque não é o violão, é ele. Sim. Agora, se me der um violão novinho, eu não vou tocar, porque não é eu, não é o violão, é eu que não sei tocar. Sim. Então, é igual você falou, não é o produto que você vai usar, é você que sabe fazer a parada. Não é a técnica. Não é a técnica. É a habilidade. É por isso que a gente, quando começa a falar um assunto, vai ligando no outro, né? Sim. Por que tem gente pior que a gente e ganha mais dinheiro que a gente? Já a gente fala disso direto. Direto a gente conversa sobre Eu isso. falo isso com as minhas alunas que devem estar me assistindo aí, pelo amor de Deus. Tem gente pior do que você aí, numa condição melhor, prosperando, com um salão cheio, e você foda, desculpa a palavra. Não, fica à Não vontade. preocupando. Foda, você tá no mesmo lugar. Por quê? O que aconteceu? O cara tem um posicionamento, ele tá na rede social, né? Ai, gente, eu vivo isso, tá? A exposição é muito desafiadora. Hoje eu quase não exponho a minha vida. Eu poderia expor muito mais do que eu vivo, dos lugares que eu frequento, das coisas que eu faço. Só que tem um peso muito grande. E realmente não é fácil. Só que quando você tá construindo, você tem que entender que faz parte do processo. Vai doer, as pessoas vão olhar com um olhar pesado, vai te invejar, vai uma série de coisas. Só que faz parte do Faz processo. parte, não tem E jeito. quem não se expõe? Vocês estão se expondo aqui. Demais. A gente já passou por isso. A exposição, ela tem ônus e bônus, né? Eu acredito que muito mais bônus. E só tem ônus para quem fica focado na opinião dos outros. A opinião dos outros é uma coisa. Quem te julga não tem coragem de fazer igual. Talvez tenha alguém falando assim, que bobão, fazendo um podcast. Que bobão pensando nisso. Lá, quem que é essa gorda na fila do pão? Eu levantava muita bandeira. Que realmente a minha meta de vida não era ficar magra, era ficar rica. Porque existe um padrão. A gente conversou aqui antes nos bastidores, você estava falando do Douglas, e o Douglas estava falando de você aqui no podcast. Antes do podcast. Existe um padrão, né? E a gente acredita que o quê? Que é aquele padrão que vai levar a gente ao sucesso. E não é. Aqui, ó. Mudança de Isso mente, aqui é né? que eu falo muito, hein? Vocês vão ouvindo aí, Nada. eu vou falando. Mas aqui, você soltou uma informação no começo que eu tô com ela na cabeça até agora. Você falou que, tipo assim, igual a gente tava falando aqui, tem gente que começa um negócio de salão, fica com um funcionário só, ou às vezes nenhum, fica só ela trabalhando no salão a vida inteira, não prospera, não enriquece, e você com pouco tempo já tinha 11 pessoas trabalhando com você, você com pouco tempo já tá faturando 250 mil. Investi esse valor lá no. Ela falou na que investiu o ampliação. valor na Mas ampliação. assim, o salão, ele já faturava 6 dígitos Sei. nessa época. Ah, tá. E como que aconteceu isso? Que é a sua pergunta? Sim. Responda pra gente aí. Como que foi esse fenômeno? Primeiro porque a fidelização, né? As pessoas estão muito preocupadas, né? Eu até vi que o Barreto teve aqui, adorei o podcast Sim, dele. As pessoas são muito focadas em trazer cliente. Só que tem uma hora que você não precisa. Eu falo que o meu salão, ele sobreviveu muitos anos com orgânico, né? A pessoa vem, existia uma fidelização, então ali
a cada pessoa que vinha, a gente ia fidelizando, então não tinha mais essa necessidade, né, de investir tanto em captação. Como que aconteceu esse fenômeno, né, de um crescimento tão rápido? 4 meses aí eu já tinha uma equipe com 11 profissionais. Primeiro porque a demanda, ela existia, né, era algo que realmente existia, só que existia fidelização. E muita gente está preocupada em quê? Só captar. Chamar. Se você não fideliza, haja dinheiro, gente. Haja dinheiro. Vocês vão ficar investindo a vida inteira em tráfego, em captação, e não vai fazer a operação de vocês rodar de forma orgânica. E aconteceu isso com o meu. E aí, respondendo a pergunta, como que aconteceu, né, dessas pessoas virem? Primeiro, eu credibilizava elas, eu não queria só pra mim. Lembra que a gente falou sobre isso? As pessoas querem só pra elas. Né? Eu credibilizava toda a minha equipe. Não, vai. E foi acontecendo. Eu queria que eles tivessem o mesmo sucesso que eu tinha, né? Até para te dar liberdade de você poder atender mais com outros profissionais. Sim, e eu tenho certeza que algumas das pessoas que trabalharam lá podem estar assistindo. Realmente, a minha equipe viveu um sucesso. Eu tive manicure comigo que faturava R$6.000 no mês. E não era... Na verdade, não era faturamento, era lucro dela. Era o Pix dela. Então, assim, é de gel, né? Mas eu falo assim, não tinha horário na agenda, não tinha. A gente viveu isso. E como foi tão rápido, eu falo que realmente eu estava focada ali em trazer as pessoas para o meu nível. Eu estava transbordando na vida delas. Eu queria que a agenda inteira ficasse cheia. Sabe? Eu fazia a propaganda para o outro. Então foi isso que aconteceu. Como foi tão rápido, eu não sei explicar. Eu acredito Mas isso é um ponto interessante também, que tipo assim, eu falo o seguinte também, que você já tinha 11 colaboradores com pouco tempo. Mas tem gente que tem medo de crescer, né? É por isso que eu falo, tem gente que fica com uma pessoa só pro resto da vida, porque tem um certo medo de crescer. Aí eu te pergunto, a pessoa tem que crescer para contratar ou tem que contratar para crescer? Contratar para crescer. Você foi na ferida. Eu já tive muitas alunas que sempre chegavam para mim e falavam assim, a minha dor é equipe. Como é que você consegue um salão desse? Como é que é? Nunca vai ter ninguém que faz igual eu. Falei, nunca. E eu, muitas vezes, tinha que ficar cega para coisas que minha auxiliar fazia, que eu nunca faria daquele jeito, mas eu fingia que eu não tava vendo. A gente falava assim no salão, faz a Cleópatra e vai. No final, ela vai me entregar o que eu preciso, que é esse cabelo desembaraçado, que é esse cabelo... Ah, então beleza, eu não vou olhar. Então, assim, faz parte do próximo. Ninguém vai fazer igual a gente. Ninguém é igual a ninguém. Às vezes tem um que faz melhor que você, não faz igual, faz melhor. Tem gente que faz melhor. Só que se a gente ficar com esse negócio de perfeccionar, não, só vou fazer do meu jeito. Aí acaba que você fica com um funcionário só pro resto da vida, porque é só do seu jeito. Né? E também não adianta você contratar funcionários, mas não deixar que eles se destaquem na empresa. Sim. Igual, por exemplo, você faz o cabelo, aí todas as suas funcionárias, você esconde elas ali. Fala, não, eu que faço melhor o meu cabelo aqui. Sim. Então, eu vejo que muitos empresários têm essa barreira. Sim, tipo de não assim, credibilizar, né? De não credibilizar, deixa o colaborador escondido, porque eu que sei mais, eu que sou dono da marca. Eu vejo que isso é um erro, porque o funcionário ele poderia ter um destaque e isso agrega também a marca dele, né? Sim, eu passei por várias vezes, assim, situações de... posicionar mesmo. Clientes que falavam assim, mas fulano não vai colocar a mão no meu cabelo, então você não faz cabelo comigo, porque fulano está preparado para te atender e eu só monto. Eu não vou fazer uma outra coisa dentro da minha operação porque você não quer que fulano ponha a mão. Quantas vezes? E o Douglas sabe disso. Cliente que vai lá, que humilha, que não trata bem, que age com desprezo porque é ele, eu fico puta. Eu falo com ele, não vou atender essa cliente. Pode falar que eu não vou, não tem horário. Demitiu a cliente. Demito, porque tem que respeitar quem tá comigo. Verdade. Tem que respeitar a minha equipe. Então, assim, por várias vezes eu passei isso. E quando a gente tá crescendo, gente, o cliente, muitas vezes, ele acha que ele tem voz ativa. Lógico, somos dependentes dos clientes, precisamos deles. Mas a gente tem que posicionar. Senão aquela empresa que vai viver fazendo o quê? Mais barato. Viver fazendo preço pro cliente. O cliente não põe preço no seu trabalho, ponto. Não põe preço. Acabou. A gente vê isso também, que às vezes o pessoal quer agradar o cliente de tudo quanto é forma, e isso prejudica a pessoa. Mas isso é por causa da necessidade, muitas vezes também. É triste. Só que se a pessoa não posicionar e não tiver essa parte de dor naquele momento ali, muitas vezes a gente precisa do dinheiro, a gente quer, então a gente faz. Só que se a pessoa não entender que isso faz parte do processo para atingir um resultado melhor no futuro, vai ficar no mesmo lugar. Senão ela fica aprisionada ao cliente dela. Sim. Fernanda, na sua casa é você que cozinha, seu marido cozinha, ou vocês têm funcionários para fazer isso? Quem cozinha melhor, você ou seu marido? Pela cara dele ali.
Mas você sabe cozinhar um feijãozinho bem cozidinho? Eu Você sei. sabe fazer uma comidinha? Eu cozinho bem, eu falo assim, eu posso falar, né, amor? Gordo é confiável. Porque a minha comida é gostosa. Porém, hoje a nossa rotina não nos permite comer em casa. A gente não come em casa, a gente almoça fora todos os dias, a gente janta fora todos os dias da nossa vida. E quando, antigamente, domingo, às vezes eu até animava de fazer alguma coisa, hoje eu já não. Hoje, como o meu hobby é conhecer restaurante, é passear, né? Conhecer outros lugares, a gente come 100% fora. Ah, legal demais. Já que você come fora, já vou te deixar uma deixa aqui, ó. Você gosta de pizza ou não? Amo! Você também gosta de pizza ou não? Quando vocês forem em Nova Lima, melhor pizza da terra é Galpão Pizza Bar. Uau, vou lá, vou conhecer, hein? Não, Depois tem eu mando feedback. Tem uma borda recheada, igual eu falar com Muito você, bom, viu? viu? Não é aquelas bordas enjoativas, não. Que tem umas bordas aí que você não aguenta nem comer de tão enjoativa. Exato. Pensa numa borda bem gostosa, uma massa fininha, pizza bem recheada Ai, que delícia. e feita naquele forno de barro ali. Uhum. E Segunda-feira passada a gente teve lá, né? a gente vai lá direto. Música ao vivo. Musiquinha ao vivo. E o bacana é que você não espera muito, né? Porque esse forno assa a pizza numa velocidade. É bem Nossa, rápido. delícia. A entrega mais rápida de Nova Lima é no Galpão Pizza Bar. Uau. E sem contar que lá, agora a gente tá falando, não é sobre o produto. A pizza é muito boa, É a mas experiência. a experiência, o ambiente, que tem um escorregador pro menino escorregar, piscina de bolinha, Sim. tem Você pode se gangorra pra menino preocupar com brincar. o filho, né? Porque eu mesmo vou com meu menino lá, meu menino não quer nem ficar perto de mim, só quer ficar brincando nos fica brinquedos que solto tem lá. lá. Ele fica solto igual... Ele fica feliz demais lá. Então, tipo assim, se você quiser comer uma pizza boa, borda recheada, pizza bem recheada mesmo, vai no Galpão Pizza Bar que você não vai se arrepender. Melhor pizza do Brasil, a entrega mais rápida de Nova Lima é no Galpão Pizza Bar. Uau. E lá tem Propaganda porções foi também, boa, né? Eu vou lá. Aí, ó. Se você quiser ir no Galpão, é só falar meu nome lá que você não vai nem pagar. É só falar meu nome. Ó, uau, Esquenta não. Aí. Vai boa, vai cobrar, hein? Não. Ô, Fernanda, você falou que começou num salãozinho de bairro assim e tal, pequenininho e tal. Como que você passou agora pra ter... Você tem quantos salões? Eu tenho só um Ah, só atualmente, mas eu já cheguei a ter outras unidades. Já teve outras unidades. É porque, assim, falando um pouquinho sobre isso, né? Chegou um ponto que o meu espaço ele cresceu, a demanda ainda existia, muitas pessoas me procuravam para poder ter parceria, sociedade mesmo, com estruturas maravilhosas. Até hoje, se a gente abrir nosso WhatsApp, assim, tem gente toda hora chamando para ser sócio no nosso salão. Só que o que acontece? Quando a gente lida com um prestador de serviço, é muito desafiador. Eu vi... Quem foi falando isso hoje? Eu vi um videozinho. Não sei se foi Pablo Marçal. Ah, não. Foi Rodrigo Sintra. Para quem é da área da beleza aí, sabe quem é. Abraço, Rodrigo Sinta, peça rápida. Rodrigo Sintra falando hoje que o que faz salão não é estrutura, que ele já viu estruturas extremamente luxuosas quebrarem e estruturas extremamente simples prosperarem. Então, a minha história, ela conecta com isso, né? Sim. Então, assim, quando a gente investiu em outras unidades, foi algo muito legal, por bastante tempo deu certo, né, amor? Só que é muito desafiador quando não se tem ali o olho do dono, né? Não, sem dúvida. Eu realmente vivi a minha operação por muitos anos. Eu vivia aquilo ali. Eu não estava ali esporadicamente. Eu vivia aquela operação até dar certo. Então, é muito difícil quando a gente coloca na mão de outras pessoas. Então, por esse motivo, a gente preferiu canalizar a nossa energia hoje só no nosso. E uma curiosidade, né? Uma coisa tão interessante. Hoje eu tenho uma estrutura muito maior. Eu poderia estar com o dobro de pessoas na minha equipe, mas hoje a gente trabalha totalmente diferente. Hoje só eu atendo no meu espaço. É mesmo? Olha que legal. Mas quando que veio essa mudança, né? Eu conheci 2 embaixadores de uma marca muito famosa no Brasil e no mundo. Eu estive na casa deles, inclusive. E quando eu cheguei lá, eles têm um salão extremamente luxuoso. 2 andares, maravilhoso. E eu cheguei e falei assim, cadê sua equipe? Cadê a galera do salão? E aí eu fui surpreendida com a resposta deles, que foi: hoje só trabalha eu e meu esposo. Só que a gente trabalha com outro posicionamento, de experiência. Então, a mecha dessa pessoa custa R$ 1.200.
Né? Então, hoje, ela não trabalha com equipe, ela aumentou o preço, gerou desejo. Então, assim, quando você vai lá, você tem uma experiência, é bossa nova, é um jantar na mesa posta, é um almoço na mesa posta, é mimo, é o tempo inteiro a experiência do cliente, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, assim, hoje eles trabalham somente os dois com auxiliares. Então, eu gostei muito desse formato, porque quando a gente tem equipe, gente, é muito desafiador. E eu falo isso hoje para minha realidade, tá? Talvez daqui a alguns anos você me vem falando assim, eu tô montando equipe de novo. Mas hoje, como eu tenho outras empresas, outros negócios, a pior parte, e não é que é pior, né? Mas a mais difícil é gestão de pessoas. Então, eu não tinha mais tempo para colocar energia ali no meu salão. Da mesma forma. E aí, aquela equipe toda, ela sem a minha gestão, o que acontecia? Ela não produzia da mesma forma. Então, o que eu falei? Eu cheguei num ponto que eu acho que hoje a Fernanda Passelli tem uma carreira como cabeleireira consolidada. Eu tenho demanda todos os dias no meu WhatsApp. Então, assim, eu consigo suprir isso mesmo, encher a minha agenda todos os dias. Só que esses profissionais não. E eles precisavam do tempo inteiro da minha figura, credibilizando e passando, credibilizando e colocando na agenda deles, né? Todos. E é o que fazia acontecer o salão. E quando essa minha figura não podia estar ali mais todo o tempo, eles sentiram. Entendi. Então, hoje, eu prefiro trabalhar da forma que eu trabalho, com atendimento exclusivo. Hoje, meu preço é diferenciado. Tem uma estrutura muito maior, mas meu salão hoje não é aquela loucura com 50 mulheres falando, que era uma loucura. Hoje é como se diz, você tem menos esforço e mais resultado. Eu atingi isso, graças a Deus. Porque todo mundo quer isso, né? Com Trabalhar menos e certeza. ganhar mais. Exatamente. Mas é muito difícil chegar nesse nível. Porque por muito tempo eu achava que quanto mais gente, quanto mais cliente, lembra que eu falei isso no início? Quanto mais trabalhar, mais eu vou ganhar. Então era isso. Eu cheguei no nível de colocar a gente assim, 8, eu não dava conta. Mas eu colocava, porque eu achava que aquele dinheiro ali ia mudar minha vida. Não muda. Não muda. E também, às vezes, a gente acha que quanto mais mão de obra a gente tiver, mais a gente vai poder receber, né? Sim. Às vezes fala assim, não, se eu estiver sozinho aqui eu não vou conseguir, eu preciso de mais mão de obra. No caso do salão, é muito interessante, porque somos seres humanos. Então, Sim. tem uma hora que eu não conseguia mais escalar meu negócio. A Fernanda não conseguia produzir mais. Então, ter outros braços que, né, trouxesse retorno financeiro para mim era muito interessante. Só que quando a gente fala de prestador de serviço, o que acontece? A maior fatia é do colaborador. Né? Então, a outra parte que fica para o salão tem o custo operacional, tem as despesas fixas, e o lucro mesmo do salão não é tão alto. Né? É interessante? É interessante. Para mim foi interessante por muitos anos, mas hoje esse lucro não é mais interessante para mim devido ao esforço que eu preciso colocar em pessoas, entendeu? Entendi. E como é que foi esse negócio aí que você desenvolveu uma técnica própria aí? Aquele negócio da vela lá, como é que funciona isso aí? Então, o que acontece? Eu falei, né, que comecei sozinha e tal, e eu sou especialista em mechas e correção de cor. E eu ficava, o quê? Horas e horas, gente. 8 horas no cabelo fazendo mechas. É muito pesado, esforço físico e mental. E aí eu percebi que eu tinha uma auxiliar que ela fazia no meu salão só tratamento. E ela estava faturando com 22 anos, R$6.000. Ó. E aí, toda menina que sentava na minha cadeira para fazer transformação, passava na dela para tratar. Transformação, falei, caramba, o esforço era muito menor. Muito menor. Um protocolo de 1 hora e meia. Eu falei assim, tá aí. Eu acabei de achar mechas no salão, gente, dá muito status e pouco extrato, infelizmente. E aí eu entendi que é uma operação cara, extremamente desgastante, e o que realmente dá lucro dentro do salão de beleza se chama tratamento. Talvez tenha alguém assistindo a gente aí e pensa assim, mas as minhas clientes só fazem química, mas aqui não faz tratamento. Sabe qual que é o problema disso? O que acontece? É que você não conseguiu colocar uma cultura de tratamento dentro do seu salão. E existem 2 coisas dificílimas no mundo. Tirar uma cultura ou construir uma. Exatamente. Ninguém vai chegar lá no Marrocos e falar, tira o véu. Não. Com aquelas mulheres, não vai. Pode até tirar, mas vai ter guerra, viu? É cultura, você cultura, concorda? com Da certeza. mesma forma quando você constrói uma. Então, quando você vê um colega, né, profissional da área da beleza, cabeleireiro, prosperando, o salão dele ali fluindo, muitas das vezes é porque essa pessoa já entendeu que é o tratamento que é o grande diferencial. E aí para de ficar só investindo em química. Aí veio o protocolo, que é a Nutrivela.
O que é a Nutrivela, né? Pessoal que tá assistindo aí, que não tá entendendo nada do que nós estamos falando de fogo, é um protocolo. Eu vi no seu Instagram, você queimando a Eu vi, cabeça eu dos vi no clientes Instagram. lá, viu? O que é esse protocolo? É uma releitura de uma técnica antiga que se chamava veloterapia, na verdade se chama veloterapia, é uma técnica que existe desde 1940. É, técnica milenar. Tem muitos anos. E aí, o que a gente fez? A gente trouxe uma releitura. Antigamente era um protocolo que só fazia cauterização de ponta dupla, e hoje não, é um tratamento profundo, equivale a 5 tratamentos. Cauteriza também as pontas duplas. Cabelos que não passam na mecha teste, a gente faz o cabelo à prova, tem 98% de chance de aprovar. E por que disso? Porque a gente usa um óleo, que eu falo que ele realmente é o óleo milagroso da vida, é um óleo rico em colágeno, então ele reconstrói muito a fibra. Falando da parte técnica, né? Mas foi aí que surgiu. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, nos eventos que eu participo, que quando a gente fala de vendas, né? Como que eu faço para poder trazer esse jogo de venda para o meu produto? Como que eu vou vender mais? Na verdade, é essa a pergunta. Como que é que você faz isso? Vendo algo que deu certo. Então, nada se cria, tudo se copia. É praticamente isso. O que eu fiz? Eu dei uma nova roupagem, uma outra cara para um produto que já existia, e aí estourou no Brasil, e a gente rodou no último ano e meio. Eu ministrei mais de 139 cursos. Que legal. Só desse com protocolo. essa técnica da Nutrivela. Do fogo. E aí, recentemente, eu passei por uma transição, né? Eu trabalhava numa empresa. E quando eu saí... Mas isso é patenteado seu? Então, aí, olha, escuta a história, eu vou te explicar. O que aconteceu? Eu estava saindo de uma empresa, que eu trabalhei por um período, e eu fiquei assim, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Será que eu vou dar continuidade a esse projeto? Não vou? Não sei se vocês chegaram a ver lá no meu Instagram, tem essa história que eu ficava doida para contar, tô doida para gravar um videozinho explicando como que surgiu o Ascender. Você perguntou se a marca é patenteada. Eu lembro que quando eu saí dessa marca, eu já tinha o objetivo de treinar educadoras. Gente, curso hoje, qualquer um dá. Qualquer um dá. Meu filho ensina a técnica. Meu filho tem 12 anos, qualquer um dá. Agora, ser um educador de alta performance, que é realmente transformar a vida da pessoa, transbordar, mudar a mentalidade, não é qualquer um. Vocês sabem que não é. Verdade. Então, quando eu propus, né, quando eu criei, desenvolvi esse projeto dentro da minha cabeça de educar, de transformar a vida de pessoas, de criar educadoras do protocolo, eu lembro que eu falei assim, Deus, eu preciso de um nome para isso. Porque a ideia eu já tinha na minha cabeça, eu já tinha ideia. E eu lembro que o pessoal me cobrava do marketing, qual que vai ser o nome? Como é que vai chamar? Como é que vai ser? E a técnica se chama Nutrivela. Só que quando eu saí dessa outra marca, eu fiquei um pouco perdida. Eu falei, caramba, e agora? Eu vou continuar com esse projeto? Não vou? E aí eu lembro de eu falando com o pessoal do meu marketing assim, ó, não me cobra mais. Não me pergunta o nome, porque Deus vai me entregar esse nome. E eu pedi muito a Deus que me desse direção. E eu lembro que isso era uma sexta-feira à noite. No outro dia de manhã, eu acordei, eu abri o meu olho e eu vi a palavra acender. E eu arrepiei até esses cabelinhos aqui quando eu vi acender, porque eu tava em busca dessa... Aí você falou, é isso. É essa palavra. E aí, recentemente, tem até um post lá no meu Instagram que eu conto melhor essa história. Recentemente, eu fui fazer uma busca no Google e coloquei acender. E aí eu vi uma coisa muito interessante. Olha como é que Deus é Deus de detalhes. O acender com CE significa acender a luz, acender a lanterna, acender. O acender com SC significa elevar pessoas. Ascendência, né? Olha isso. Vocês que não sabem nem o português direito aí. Eu sei português. E aí Deus me entregou esse nome e aí a gente desenvolveu a linha Ascender, que é o protocolo Ascender. Hoje essa marca é patenteada, é nossa. A gente esteve na Feira da Beleza, foi incrível. A gente levou Camila Simeone no nosso stand. Foi o stand com a única novidade da feira. E assim, a gente fez muito barulho. Que legal, barulho. Tá prosperando bastante então com essa técnica. Graças a Deus. Como é que é? Aí, é top, hein? Eu falei que a gente conseguiu bater todas as nossas metas nos 2 dias de feira. 3 dias de feira, 2 dias. Você pode contar qual que é a meta ou não? Se não quiser, também não precisa. E aí? Não, então não precisa, não. Mas a meta foi gorda, viu, jovem? A meta foi ousada. Eles bateram 3 dias direto. Somos ousados.
É. Tinha meta e supermeta. Fiquei sabendo que vocês fizeram igual a Dilma. Deixou a meta aberta, depois falou que ia dobrar a meta. Foi uma loucura. Nosso stand na Profissional Fair ficou quase 1 hora sem vendas, porque a gente zerou todos os nossos estoques. E aí tiveram que trazer mais produtos pra gente conseguir vender lá na feira. Eu nunca vi Nossa. nada igual. Nunca vi nada igual. Que top mesmo, hein? E como que foi eu vi você na palestra lá aquele dia do Valtinho Foguete, que você contou que você se tornou sócia da esposa do Eduardo Costa. Como é que é o nome dela? Mariana Polastrelli. Como é que foi essa parceria sua aí? Como é que começou? Como é que foi? Olha só, como que é a gente não ouvir a opinião dos outros, né? Quando eu tive a oportunidade de atendê-la, foi através do network. E muito se fala hoje sobre network. Sim. Só que as pessoas acham que network é o quê? É ter uma lista vasta de contatos no WhatsApp, é encher uma festa. Não é isso. Network nada mais é do que ajudar na engrenagem de alguém. Lembra de eu falando isso na palestra? Uhum. Quando a gente ajuda uma pessoa na engrenagem dela, a gente serve. Automaticamente, quando essa roda volta, ela faz o quê? Impulsiona a gente. E como que começou essa relação minha com a Mariana? Foi servindo. Eu fui, através de um network, convidada para fazer o cabelo dela. Então, assim, de cabeleireira, a sócia da Mariana Polastrelli foi indo atendê-la como cabeleireira, atendi ela algumas vezes, não ouvindo a opinião dos outros, porque as pessoas falavam comigo assim, deixa de ser trouxa, atender famosa de graça. Famosa, seguidor não dá dinheiro, não. Ela Não. tem dinheiro pra pagar, ela que paga. E eu fiquei como? Surda para a opinião dos outros. E para mim, quando eu me aproximei dela, né, quando eu comecei a fazer o cabelo dela, qual que era o meu objetivo? Criar uma autoridade perante as minhas clientes, né? Sim. Para melhorar meu posicionamento. Enfim, eu nunca na minha vida imaginei sentar numa mesa com eles. Nunca, né? Eu, cabeleireira. E eu lembro que ela estava vivendo um desafio na empresa dela, desesperada, porque tinha que despachar material para os vendedores do Brasil inteiro. E aí ela falou comigo, Fê, você não me ajuda com isso aqui? Chegou um tanto de coisa aqui, me ajuda nisso. Aí eu falei, gata, manda aqui pra casa que eu desembolo isso pra você. Porque eu sabia que a rotina dela com o bebezinho, o Eduardo, era muito corrido. Aí, eu lembro nesse domingo, chegando um Uber lotado lá em casa, de caixa, de coisa. E esse homem olhava pra mim e falou assim, essa mulher tá ficando doida. O que você vai fazer, né? E eu não sabia como enviar nada no correio, nada. E aí chegou, eram cintas, né, que ela vende, cinta, modeladora e tal. E aí, o que eu fiz? Eu embalei uma por uma e mandei mensagem pros vendedores do Brasil inteiro. Falando o seguinte, como tá atrasado essas entregas, se eu for enviar para vocês enviarem para os clientes, o que vai acontecer? Vai atrasar mais. Me manda os nomes das clientes que eu vou fazer isso. Você não sabe o que eu fiz? Na mão. Notando Etiqueta por etiqueta, cliente por cliente. Eu tava louca. Eu realmente tava com parafuso a menos esse dia. E aí, o que eu fiz? Eu despachei toda aquela mercadoria para ela. Isso era um domingo, 10 horas da noite. A gente acabou mais ou menos umas 3h30. Quando eu terminei aquilo ali, eu liguei pra ela, mandei mensagem no WhatsApp pra ela, eu falei assim, gata, eu terminei, amanhã eu vou ministrar curso em Betim, eu vou pedir meu marido pra ir no Correios e despachar isso pra você. Aí ela, nossa, Fê, muito obrigada e tal. Correio, hein? E eu dei assim, eu tive a felicidade e a infelicidade dela repostar isso. Um bumeranguezinho que eu fiz. Por que infelicidade? Porque as pessoas, a gente conectando com essas pessoas, pensam o quê? Não, tá rica. Ah lá, nossa, já vem assim. E nessa noite eu tive realmente uma experiência espiritual. Essa madrugada eu tinha que acordar às 6 horas da manhã para dar curso em Betim. Eu tinha terminado 3h30 e eu tive urticária. Não sei se vocês já tiveram. Eu coçava até chegar no sangue vivo, as minhas costas, a minha cara ficou um monstro, meu rosto. E eu já tinha tomado vários antialérgicos. E assim, eu tava realmente deformada naquela madrugada, eu não dormi. E ali, quando eu tive um entendimento espiritual, é que naquele dia, algo grande estava acontecendo na minha vida. Ali realmente aconteceu uma transformação. Para quem acredita, né? O inimigo ficou muito bravo aquele dia. E aí eu acordei muito feia, eu falei assim, ninguém vai lá ver a minha beleza, me ver, vai lá ver o que eu sei, o que eu tenho para ensinar. Então fui, resolvi, ensinei, ele despachou os produtos. Eu lembro que deu, sei lá, mais de R$1.000 o correio, e ele só tinha R$1.000 na carteira para pagar uma conta. Aí ele falou assim, e aí? Eu falei, paga, mas não me liga, resolve. Se vira. Aí ele falou assim, se essa mulher não pagar, eu tô ferrado, eu tenho que pagar a conta. Eu falei, eu tenho que pagar. Enfim, aí ele foi, despachou, resolveu pra ela. E aí, no fim desse dia, ela me mandou uma mensagem, olha que curioso. Ela mandou uma mensagem assim pra mim, Fernanda, tem como você vir aqui em casa pra gente fazer uma reunião? Aí eu falei,
Quem sou eu na fila do pão, meu Deus? Reunião com Mariana Polastrelli, cabeleireira. Falar nisso, um abraço pra Mariana Polastrelli, peça raríssima. Maravilhosa ela. Não, eu sou meu passo-pano. Ela é minha Barbie, ela é Eduardo maravilhosa. Costa também, peça raríssima, abraço. Eduardo Costa. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei na casa dela, estava ela na minha frente e o Eduardo Costa na ponta da mesa. E aí, ela falou comigo que naquela madrugada, o Eduardo, eu sou muito grata a ele, gente, muito grata a ele. O Eduardo falou com a Mariana, pessoas como essa menina, a gente precisa ter por perto. Traz ela para você. E quem trabalha com a gente paga bem. Traz. Você sabe por quê? Porque hoje, o que a gente vive, ninguém aproxima da gente sem interesse. Lógico, a vida é ganha-ganha. Só que quando as pessoas vão fazer pelo outro, elas já pensam assim, o que eu vou ganhar com isso? Quanto que você vai me dar? Cada pacote eu vou ganhar quanto? Eu não perguntei, eu não queria saber, eu fiz pelo meu coração aquilo ali. Eu fiz realmente assim para ajudar ela. E aí... Tava literalmente servindo, né? Servindo, acabei de falar isso, servindo. Ali eu servi, gente, com o objetivo de virar sócia, de chegar perto de nada na minha vida. Fiz por ela e tantas outras coisas, quando ela precisou de mim, enfim, a gente tem uma história muito legal. E naquele dia ela falou comigo, o Eduardo falou isso comigo, e eu tô te convidando para ser minha sócia. Nossa, que top, hein? Eu fingi naturalidade, né, gente? Eu falei, tá. Valeu os R$1.000 no correio, será? Não, mas ela pagou, tá, gente? Ela pagou. Ela pagou. Mas eu virei e falei assim, quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu na fila do pão? E eu falei com ela o que você esperava, né, o que ela esperava de mim e tal. E ali aconteceu essa sociedade. Hoje a gente tem algumas empresas, em vários nichos, inclusive. E assim, hoje eu tô à frente de tudo. Eu cuido da vida dela, tudo. Nossa, que ela precisa, tudo. Enfim, foi assim que de cabeleireira era sócia, porque eu entendi uma coisa. Você precisa servir. Quando você ajuda alguém, volta. Só que você não pode ajudar querendo algo em troca. Porque quando você ajuda querendo algo em troca, geralmente você se frustra, né? Porque, tipo assim, você coloca assim, não, eu ajudei, ela vai ter obrigação de me ajudar. E nem sempre é assim. E não ouvir a opinião dos outros, porque sem maldade, sem intenção de me prejudicar de forma alguma, meu próprio marido falou comigo dentro de casa. O que você vai fazer isso com essa mulher? Nossa, você tá doida, Fernanda, você tem que dar curso amanhã. Tipo assim, olha pro seu corre, por que você tá ajudando o corre de alguém? E não é por mal, mas assim... Se eu tivesse ouvido ele, eu poderia ter feito o quê? Mandado para todo mundo e... Não, ali eu salvei não a vida da Mariana, eu salvei a vida de todos aqueles vendedores que tinham pedidos atrasados. Você resolveu um pepino gigante ali. E hoje é tão difícil encontrar solucionadores de problemas. E geralmente a pessoa vai colocar empecilho, e depois, se vira pra lá. Sem contar que você fica ouvindo as pessoas, o pessoal fica na cabeça das pessoas. Ela é bobo, puxa saco de... Sem contar que a gente fala outra coisa que a gente conversa muito. Quando você compartilha o que você aprende, ou você serve, igual você deu o exemplo de servir, você aprende muito mais também e volta pra você. E o não ouvir, mais uma vez, a opinião dos outros, porque seguidor realmente não dá dinheiro, mas hoje eu ganho muito mais dinheiro com ela do que os seguidores que ela me deu ali quando eu fiz o cabelo dela. Então essa parceria, você acha que foi uma virada na sua vida? Com certeza, ela sabe disso. A gente até saiu ontem. Acho que eu vi uma foto de vocês duas lá no Instagram. A gente já saiu pra jantar, que depois de 5 horas de reunião, né, sem levantar da mesa, a gente saiu pra jantar e tal. Depois a gente vai convidar ela pra confirmar essa história aqui, viu? Pode falar que ela vem. E aí, a gente conversando ontem, e ela sabe disso. Que realmente depois da Mari, eu tive uma outra realidade mesmo. Eu posso falar que a minha vida mudou em todos os sentidos, porque eu tenho qualidade de vida hoje. Seu sucesso se dá só por salão? Gente, eu tive um salão de sucesso, uma carreira de sucesso, e hoje eu não vivo exclusivamente de salão, eu vivo de outras empresas, mas o meu coração bate pro educacional, que é o que eu amo fazer, que é o projeto aí Ascender, Laboratório Ascender. Então, faz parte da minha história. Por que eu falo isso? Porque você não você está. Então, assim, eu estou cabeleireira, eu estou empresária, eu não sou só cabeleireira. Sim. E eu falo isso com as minhas alunas, porque hoje a sua realidade é fazer cabelo, mas talvez através de um network você tenha uma outra oportunidade igual eu tive.
Então, Te abre assim, uma porta. a minha história é uma realidade de uma pessoa que era uma cabeleireira, como, né, ouviu no passado que poderia ser uma cabeleireirazinha de bairro. Hoje eu ministro cursos, palestras, hoje eu tenho a minha marca própria, hoje eu tenho um laboratório que eu treino comportamento de meninas para desenvolver como executoras, porque só executar não vai mudar É. o jogo delas. Prosperidade. Então, assim, e o trabalhar com a Mari, eu tenho liberdade geográfica, eu trabalho em qualquer lugar, através do celular, do computador. Mas eu consigo ter tempo para cuidar das minhas meninas. Olha que O loucura. mais importante é isso. O bem mais valioso, nosso tempo. E aí eu consigo cuidar de quem eu me dispus a ajudar e passar meu conhecimento. Olha que E legal. você legal. também pode transformar as outras vidas, a vida das pessoas Sim. também. Né? E, por exemplo, você falou que não gosta muito de comer em casa, porque devido à sua agenda você come mais fora, né? Só fora. Mas eu tenho certeza absoluta que todos esses restaurantes que você come, que você janta, que você almoça, usam os feijões chape. Todos os restaurantes aí usam os produtos chape porque é uma das maiores marcas da terra. Por exemplo, tem feijão branco, feijão preto, fazer aquela feijoadinha. Olha lá pra você ver, ó, feijão roxo, preto, Esse Olha feijão lá, um milhãozinho pra famoso. pipoca, assistir. milho de Já logo pipoca. ver o Netflix, né? né? O pipoquinho vai ver o Netflix. Essa pipoca aí você pode ter certeza, não fica um milho sem estourar. Essa é o melhor milho da terra, é isso aí, viu, jovem? Então aquele feijãozinho branco pra comer com dobradinha, você gosta de dobradinha? Não sou muito fã, Ah, não, não, mas mas. Eu amo. Feijão. Você Eu gosta? amo feijão branco com Eu dobradinha. gosto da mesma Ah, coisa, delícia. você tá doido. Eu Antes eu não amo. gostava não, mas quando eu experimentei pela primeira vez, Nossa, eu amo. muito bom mesmo. Eu amo. Então toda vez que você passar no supermercado BH, que é um dos maiores supermercados da terra, toda vez que você vê um produto Chape na prateleira, pode comprar que é produto de qualidade, viu? Produto Chape aí, um abraço aí pro Luciano aí, o dono da Chape aí, parceirão nosso aqui. Então, Chape, aí ó, não tá dando pra ver aqui, não tá escrito, ó, Deus é fiel. Então o cara é de Deus ainda e tem os maiores produtos Isso, aí. não. Então pode comprar Chape que é coisa de qualidade. Ah, então. Tá dado o recado aí. Ô Fernando, quais que são os seus negócios hoje? Quais que são os seus principais negócios hoje? Então, hoje eu tenho um salão, eu falo sobre muito isso, sobre diversificação de fonte de renda, né? Então, eu ganho dinheiro hoje com atendimento, eu ganho dinheiro com educacional, eu ganho dinheiro com venda de produto, que é a linha Ascender. Eu ganho dinheiro hoje com uma empresa que a gente tem de encapsulado, eu ganho dinheiro com uma empresa que a gente tem no segmento fitness de Mas você faz doces. coisas demais, hein? Eu falei que são vários nichos, né? Nicho da Faz coisa beleza, demais. nicho alimentício, nicho de educacional. E dá pra gerir tudo com 24 horas de dia? Tem hora que a gente precisa de mais. Sim, né? A gente não faz nada de meia-noite às 6. Então, eu durmo Tudo dormindo, não, 2 né? horas da manhã, 1 hora da manhã, mas dá certo. A gente precisa saber gerenciar o nosso tempo, né? Antes eu Verdade. achava que era impossível, porque eu só atendia, lembra? Eu achava que só era aquilo ali a vida. Hoje eu consigo organizar e delegar. E Lembra que eu falei que coisa mais importante da vida é isso, delegar. delegar? Eu falei que a minha irmã hoje é minha sócia, eu trouxe ela para trabalhar comigo. Então, é uma pessoa que é meu braço direito hoje. E eu consigo delegar. Então, por isso que eu consigo fazer tantas coisas, né? Só que eu falo que quem tem uma mente empreendedora, ela não pode ficar presa Na operação. só na operação, né? Hoje eu faço o operacional ali, eu atendo as minhas clientes, mas a mente criativa do negócio é fundamental. Então, assim, dentro de todos esses meus negócios, eu que crio estratégia, organizo a operação, tudo isso sou eu que faço, de todas. Então, assim, a mente sem execução não é nada, mas se você só tiver execução, não adianta. Se você tiver só a mente, não adianta. Então, aconteceu um casamento perfeito, né? Que hoje é a minha irmã, a Mari e eu. Então, a gente cuida de tantas coisas porque essa parte de estratégia toda é comigo. É, top demais. A Tem pessoa- aquele negócio também que é o micro gerenciamento e o macro gerenciamento. Você ficar focando só no micro ali, você perde isso tudo aqui em volta. Pensa, em uma das minhas empresas com a Mariana, eu tenho 10 colaboradores. Então, eu tenho que cuidar de uma equipe de vendas com 10 pessoas. É muito desafiador. É todo dia em cima. Venda, gente, é resultado. Não é empresa que vai olhar outras coisas. Infelizmente, quem trabalha em empresa de vendas sabe que é resultado. Não tem jeito. Não tem como. Por isso até muitas pessoas até adoecem, né? Porque tanta cobrança é diferente, né, da cultura organizacional de uma empresa que visa o quê? Ouvir o funcionário, cuidar do funcionário. Não, quem vende tem que cuidar, mas a gente quer resultado. Tem que vender, tem que vender. Então, assim,
É muita coisa pra fazer. Vai dar certo no final. Não, dá certo. Isso aqui é importante. Pessoa que tem medo de delegar, ela é como se ela tivesse medo de crescer, né? Porque Sim. se você não delegar, Tem que delegar, não tem gente. como uma pessoa fazer tudo. Não tem Impossível. como. É impossível. E aí ela não Impossível, cresce. literalmente. É. E aí ela jamais conseguiria trabalhar em outros nichos, atuar em outras coisas, jamais. Às vezes até esse tipo de Às coisa. vezes aquela pessoa que tá presa também, tipo assim, nossa, eu tô trabalhando muito, eu queria prosperar mais, mas não consigo. Às vezes é falta de delegar Delegar. para as pessoas. Né? Recuar, pisar no freio, usar a mente. Como que eu posso fazer pra ganhar mais? Opa, eu preciso delegar, eu preciso desafogar disso aqui. Só que é difícil ter essa mentalidade. Eu tenho amigos muito legais, a pessoal lá do Vetim. Eu vou passar o contato deles para vocês convidá-los. Top. Eles são maravilhosos. Eles tinham uma operação de acessório automotivo, essas coisas, uma operação ali que faturava, sei lá, 300 mil. Tô dando um exemplo, se eu estiver falando Sim. errado, mas acredito. Eu acho que é mais. Das nossas conversas era alguma coisa assim. E aí, olha que loucura, acessou a ambiência, começou a frequentar, né, lugares, começou a entender que eles precisavam delegar. Eles até estavam em Jericoacoara essa semana, chegaram acho que ontem. Isso é um fenômeno para dois empresários que viviam a operação, eles entenderam que o quê? Que eles precisavam delegar. E aí, quando eles conheceram o foguete, né, que realmente é um foguete, o Valtinho, maravilhoso meu amigo. Fala nisso, abraço, Valtinho Foguete, peça raríssima. Valtinho, Gente boíssima aí. é um querido. E aí, quando eles acessaram essa ambiência, o que aconteceu? Eles entenderam que eles podiam delegar. E aí, não existe resultado, nem pessoal, nem empresarial, que não possa ser melhorado. E aí, eles até foram premiados em um dos eventos que a gente participa, com um faturamento de, acho que 1 milhão, alguma coisa assim. Se eu estiver falando bobeira, vocês me matam, mas se não tiver chegado, chegou. É porque tem muita gente que tem medo de falar o que tem, né? Sim, verdade. Ah, não pode. Meu pai, pelo menos, ele cresceu assim. Ele nunca podia mostrar que ele tinha um carro bom, ele nunca podia mostrar para o cliente as coisas que ele tinha. Então, a gente até acaba trazendo essas crenças, né, pra gente. Eu falo com o Giovanni também. Muitas vezes eu falo assim, não vou postar, não. O doutor acha que eu tô muito rica. Aí não vou postar. Porque, assim, eu não posto tudo que eu vivo. Porque se a gente postar, Não, realmente... se você postar tudo aí, é cordão de ouro pra cima e pra baixo. As pessoas fazem a leitura, né, da forma que elas querem interpretar. Então, assim, antigamente, as pessoas tinham muito isso. Mas hoje não, a gente tem que mostrar mesmo. Verdade. Inclusive, Serve de inspiração. exatamente. É isso aí que eu. Muita oração. Porque a exposição tem um preço. Lembra que eu Verdade. falei disso? Verdade. Mas é o preço que se paga. Mas hoje aí, você saiu de um salãozinho pequeno, hoje você faz viagens internacionais, Então, come em restaurantes caros, anda de carro do ano, mudou bastante. hoje a gente consegue viver muitas Graças a coisas. Esse ano a gente tá. A gente vai pra 6ª viagem, né, amor? Esse ano. Eu vivo hoje pra viajar. Eu Certíssimo. trabalho pra viajar. Eu já termino. Já sai de uma, já comprando outra. A gente agora, dia 26, a gente vai ter 25, o evento do Valtinho lá, do Propósito, que vai ser um evento maravilhoso. No dia 25 eu vou estar lá com ele. E no dia 26 a gente tá indo pro Beto Carreira. Ai, meu Deus. Beto Nossa. Carreiro. A gente só posta que chegou depois que a gente já pousou, tá? Porque se você postar, eu tenho essa crença. Se eu postar, O olho gordo derruba o avião. o avião cai. Mas é isso, aí a gente já vai fazer uma viagem agora. Mas enfim, a gente viaja muito hoje, graças a Deus. Valtinho é meu companheiro aí. Toda hora a gente só fala de Essa viagem. raríssima. Qual que foi o lugar mais legal que você já foi? Ai, tantos lugares. Fala aí. Um lugar marcante, assim. Legal. Nossa, muitos lugares. Ou Assim, que teve uma experiência diferente. eu amo Gramado, a Gramado. experiência do Sul, porque o mineiro ama praia, né? Né? Então, assim, eu sou Gramado é as pessoas que tem uma pessoa mais elegante em Gramado. Eu sou apaixonada com praia também. Amo o Nordeste. Fui 8 vezes pra Trancoso. Tem que amar, né? Então, assim, eu amo Trancoso, a vibe, a energia de Arraial. Assim, eu sou apaixonada. Só que quando eu conheci o Sul, eu falei, meu Deus, Outro nível. é isso que eu quero pra minha vida. É outro E nível. aí me apaixonei pelo Sul. Mas, assim, amo o Rio de Janeiro também, que é pertinho aqui. E tem Mas, muito aí. lugar pra conhecer ainda, mas a gente hoje passeia bastante, graças a Deus. Você acredita que um dos fatores do seu sucesso, você acha que é a ambiência? Porque isso é uma coisa que é muito importante, né? Tipo, acaba que a ambiência acaba que molda os nossos sonhos, né? Sim, Porque se você tá num lugar onde tem, por exemplo, pessoas bebendo cerveja o dia inteiro, falando da vida dos outros, você começa a entrar naquele ambiente. não, ambiência é tudo. Tudo, 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 tudo. 90% do sucesso é ambiência. Se a gente anda com 5 pobres, você é o 6º. 5 pessoas que reclamam, você é o 6º. Exatamente. 5
enfim, 5 milionários, você com certeza será a sexta milionária, assim eu espero. Porque a gente anda com muitas pessoas influentes hoje, né, nesse nicho, trabalhando, querendo ou não, com a Mariana, com o Eduardo, a gente tá camarim de Gustavo Lima, né, o tempo inteiro a gente tá com o Menotti, a gente tá em Copacabana Palace com os maiores influentes do Brasil. Então, assim, nesses acessos a gente percebe uma coisa, olha como que isso é interessante. A mentalidade do rico é realmente diferente. Totalmente. Se eu sou milionária e eu posso acessar, eu converso de que forma? A gente precisa fazer um safari. A gente precisa ir para a Europa. Não é, eu vou para a Europa, no dia que você puder, você vai. O pobre, que melhora um pouquinho de vida, gente, pelo amor de Deus, tá? Falar o pobre é muito forte, até porque a pessoa acha que a gente tá falando de dinheiro. É pobre aqui, ó, Pobre de mentalidade, de mentalidade. espírito, né? Sim. A pessoa que Tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas é pobre. ela é Só- super só pobre, tem dinheiro. só tem dinheiro. E então, assim, a pessoa, muitas das vezes, quando ela começa a melhorar um pouco e tal, ela acha que ela tem que ter só pra, a gente falou disso, só pra ela. E quando você começa a conviver numa ambiência de pessoas prósperas, eles não querem só pra eles. Teve um dia que eu tava numa mesa com empresários muito ricos, e eu falei com eles que eu tava já focando no meu primeiro milhão e tal, e aí eles falaram assim, por que você tá colocando energia em 1 milhão? Sendo que você pode colocar em 3. A mesma energia que você vai gastar para faturar 1, você vai gastar para faturar 3. Mira em 3 milhões, Fernanda. Essa pessoa falou isso comigo. Aí você cai no 1. Mira em 3 milhões, se você cair no 1, tá ótimo. Eu parei e pensei assim, caramba, talvez para uma pessoa de mentalidade pobre poderia falar assim, viaja não. Vocês têm noção que 1% da população vai ganhar mais que 10 mil reais na vida? Você tem noção quanto que nós somos privilegiados? Você tem noção o que é isso? 1%. E pior, não tem perspectiva de acessar aquilo ali. Cara, isso é Vai muito morrer forte. sem nunca ter acessado Nunca. uma experiência dessa aí. Então, uma pessoa que tem uma mentalidade pobre, não é o bolso pobre, ela poderia falar o quê? Você faturar 1 milhão, você fala de viajar na maionese, sonhadora. Aí hoje em dia você já faturou mais 3, 5 aí. É ou não é verdade? Isso aí é fatura por dia hoje. Ai, meu Deus. E às vezes também a pessoa com a mentalidade pobre, às vezes quando ela começa a ganhar um pouquinho, ela começa a pisar em quem tá embaixo também. né? Exato. Tem esse que é o O problema. dinheiro, ele na verdade, ele não muda ninguém. Ele Ele potencializa. só potencializa. Potencializa. Tem Top. pessoas que são, assim, desculpa a forma de falar, lixos. E vão ficar milionários mais lixos Vai ainda. piorar mais ainda. Então tem pessoas que, o que a pessoa é, se a pessoa é boa quando ela é pobre, se ela acessa outro nível, né? Se ela constrói patrimônio, não vai mudar quem ela é. Agora, se você é uma pessoa mau caráter, uma pessoa que deseja mal pro outro, se você é uma pessoa que não transborda, se você é uma série de coisas ruins, quando você ganha dinheiro, você potencializa isso. Por quê? O que o dinheiro dá, gente? Poder. Exatamente. Né? Eu conheço milionários maravilhosos. Maravilhosos. Pessoas que servem. Pessoas assim que você olha que é tão simples, assim, não é possível que esse cara anda de helicóptero pra baixo pra cima. Não é possível que essa pessoa. É porque as pessoas no Brasil elas têm uma ideia errada das pessoas que são ricas, né? Sim. Que ela fala, não, a pessoa que é rica é snob, é isso, é não sei o quê. Fulano ficou rico e arrogante. É Fulano arrogante. É rico e arrogante. Isso. Mas Mas essa é a mentalidade, cultural. né? É cultural, O exatamente. pessoal acha que é como se ficar rico fosse um problema, né? A pessoa. A pessoa que pensa assim nunca vai ficar rica. Porque, tipo assim, se você não gosta do rico, ele não vai ficar O rico. que o rico é rico porque passou muita gente pra trás. Exatamente. Tem gente que pensa isso. Infelizmente é cultura, né, É gente? cultura, Que não tem prosperar é um crime. Exatamente. Gente, Aqui é o Brasil, né, pô? E é tão bom acessar coisa boa. Eu falo, meu Deus, realmente eu acho que a maior dor que um ser humano pode sentir, e eu vivi isso há uns anos atrás, é queda de padrão de vida. Dói muito. Dói, é muito ruim. Meu marido, na época, era taxista, veio o Uber, houve uma crise ali, vocês lembram, no início, né? Teve muita queda no salário, na época eu não trabalhava, enfim, antes do cabelo. E aí eu senti isso, né? Ele pagava meu cartão, só passava o cartão. E aí, quando eu me vi em outra realidade, eu falei, meu Deus. Só que quando você acessa o bom, você não quer voltar. Jamais. Eu fiz terapia por um período, porque eu penso 24 horas da minha vida, do meu dia, gente. É uma doença mesmo, é uma deficiência, não sei. 24 horas do meu dia eu penso como ganhar mais dinheiro. Esse é um fica louco. 24 horas do dia eu tô pensando em estratégia, o que eu vou fazer, como eu vou fazer para ganhar mais.
E aí, quando eu fui tratar isso na terapia, a minha terapeuta trouxe para mim o seguinte: como eu vivi um momento de recuo, né, eu conduzi a minha mente que eu nunca mais vou viver aquela realidade. E aí, muitas pessoas falam, bate na boca, não existe, não fala nunca mais, não. E assim, realmente, eu nunca mais vou passar aquilo. Essa é uma decisão que você tomou. É uma decisão. Mesmo que eu precise recuar, se eu precisar vender água no sinal, eu vou ser a melhor vendedora de água do Brasil, porque é mentalidade, Exatamente. né? Então, assim, ambiência é fundamental. A gente fala tudo, porque realmente é muitos por cento do seu sucesso, mas é fundamental. Se você aí só anda com gente que reclama, só anda com gente que não é próspera, e você quer acessar esse nível, você não vai acessar se você não mudar sua ambiência. Ambiente Infelizmente, a gente vai precisar de afastar de familiares, amigos. E o pior, quando a gente acessa essas pessoas, elas olham pra gente com um olhar de tipo assim, de inveja, de arrogância, a gente falou isso, porque é cultural, mas principalmente por uma coisa, por ela ter saído do mesmo lugar que você e não ter acessado aquilo. Exatamente. A inveja é isso, não é do que você tem, é de quem você é, do seu brilho, do que você fez. E ela não quer que você tenha o que você tem, quer que você fique no mesmo nível que ela. Porque ele não conseguiu acessar. Exatamente. Uma frustração. Exatamente. Ô, Fernanda, hoje você tem vários negócios bem-sucedidos e tal, mas conta pra gente aí um momento da sua vida que você falou assim, não, isso aqui foi uma cagada que eu fiz, que não deu certo, alguma coisa que mal sucedida que saiu nessa carreira sua. Porque é muito fácil falar os acertos, mas e os erros? Teve alguma coisa assim? Ou você nunca errou? Talvez você nunca errou também? Não, quem me dera. Não, a gente erra muito nessa trajetória empreendedora, né? Sim. No meu início, eu falo, quando a gente é muito novo, não tem maturidade, né? Eu comecei a empreender no salão e eu lembro, gente, não existia Pix. Eu ganhava muito dinheiro. Lembro que a minha carteira ela ficava transbordando, assim, ó. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Eu era CLT, de repente virei empresária e, assim, muito, muito dinheiro, muito dinheiro. E no início da minha operação, eu fali meu salão. Porque eu achava que tudo que eu ganhava era meu. Tudo é lucro. Seria Eu ótimo, esqueci né? do- Mas eu não tinha essa mentalidade, eu não sabia gerir. Eu nunca fui treinado para ser empresário, acho que ninguém, todo mundo cai de paraquedas. E aí, eu errei 2 vezes. Quando eu deixei o dinheiro falar por mim, porque na área da beleza é muito difícil ter casais como nós, casal bem-sucedido. A mulher, ela começa a ganhar dinheiro, ela ganha voz, e muitas vezes os homens não estão preparados para serem maridos de mulheres bem-sucedidas. Né? Os homens, eles são criados, na maioria das vezes, para ser marido bem-sucedido, mas não para ter mulher bem-sucedida. É mais uma O homem cultura tem aqui. aquela É uma imagem que cultura. ele tem que ser o provedor. É, Então, sempre. quando a mulher ela ganha dinheiro e voz, muitas das vezes não dá certo os relacionamentos. Então, assim, eu errei porque eu tive um momento que a gente, né, quase terminou nosso casamento por conta disso. E eu errei porque eu fali o meu salão, porque eu achei que eu não precisava dele. E aí, quando eu tive que colocar, né, como é que fala a sandália da humildade? Falar assim, amor, vem me ajudar porque eu fali, eu não sei tocar isso aqui. Ele veio e foi muito importante a participação dele e para não dizer assim, 98% do meu sucesso, porque eu era a pessoa que fazia o que? A execução, mas ele por trás, né, no bastidor, ele que gerenciava o faturamento, ele que pagava fornecedor, que contratava, era tudo ele. A questão da engrenagem, né? Vocês dois formavam engrenagem que fazia o negócio funcionar direito. Sim, então quando eu errei quando, por imaturidade, falta de conhecimento, né, Começou a deslumbrar quando viu o dinheiro entrando também? Né? Sim, eu quebrei o salão. Foi um erro que eu me lembro, assim, que foi muito ruim essa fase. E quando, assim, eu quase deixei meu casamento acabar também por conta disso. E hoje eu falo, eu tava até conversando com uma gigante aí do Mundo Leste esses dias, o marido dela, e ele falando com a terapeuta dele. Mas hoje é impossível ganhar mais que a minha esposa. E ele é psiquiatra, né? Ele é médico. E ele falando isso, e a gente riu, porque a luta dele era pra ganhar mais que a mulher dele. E a mulher explodiu. A competição dentro de casa. Só que não pode ser assim. Né? Lá nas relações eu vejo muito isso. Então, a mulherada que pode estar me assistindo aí, da área da beleza, não cometa esse erro. Sabe, de achar que o dinheiro, ele tá acima da relação, perder o respeito. É uma coisa que eu levanto muito hoje, e o Valtinho acho que tem muita admiração por nós também, né? Porque a gente trabalha junto. Eu falo, o dinheiro é nosso,
Né? O dinheiro dele não é dele, o dinheiro dele é nosso, o meu é nosso, eu gasto o meu e gasto o dele. Então, assim, tá tudo certo, né, Isso é amor? importante. Gasto Isso é importante. Não, Mas, e essa fala sua aí me lembra um exemplo bíblico. Quando na Bíblia fala pra gente deixar pai e mãe e juntos se tornar uma só carne, é isso que vocês fizeram. Quando vocês perceberam que juntos vocês eram maior, fortes. melhor, mais forte, aí você viu que as coisas começaram a dar certo. Você Sim. vê que se a gente pegar o exemplo bíblico, igual muitas das coisas que o homem vive, a mulher vive, fica muito melhor se você seguir aquele padrão de vida sim, desse jeito. Então, é, isso que fez a diferença também. sim. Né? A pergunta foi, né, uma falha, algo que eu tenha feito que não deu certo, foi isso. Uhum. Mas eu tava conversando com algumas das minhas ascendentes essa semana. É tipo as paniquetes? É mais ou menos. Mais ou menos. As ascendentes são maravilhosas. E eu tava conversando com as ascendentes esses dias sobre isso, sobre processo. Fez parte do meu processo isso. Falir, né? Falhar, todo mundo falha. Tem negócio que dá certo, tem negócio que não dá certo. Recentemente a gente teve um projeto também que não deu certo. Então, assim, a gente falha o tempo inteiro. Lutamos para que tenhamos mais acertos do que falhas. Mas eu tava falando de uma outra coisa. Não é só a falha. É uma dor do seu processo, que eu falo hoje, uma dor da minha jornada, do meu processo ali, foi muitas vezes tentar desistir por não ter os resultados que eu esperava. E até mandei uma mensagem no nosso grupo das ascendentes essa semana, que às vezes Falar nisso, um abraço para as ascendentes aí. a gente fica preocupado em ir para o próximo nível e às vezes para de prestar atenção no que a gente está vivendo. É mais ou menos isso a frase. E aí, por que eu tô falando isso? Porque na minha trajetória, eu tive vários momentos que eu quis desistir. Todos os dias. Tinha dia que eu chegava em casa e chorava. E não é porque eu tava atendendo muito, porque isso já faz parte da parte boa da minha Sim. história. Mas sabe quando que me dava desespero? Quando eu ficava o dia inteiro no salão e eu não tinha cliente nenhum. Quando eu ajoelhava no meio do salão e falava assim, Deus, manda um cliente para mim. Então, eu vejo muitas pessoas nessa área querendo desistir. E realmente dá essa vontade o tempo inteiro. Só que Qualquer área, né? qualquer área. Só que você tem dois caminhos. Ou você vai persistir, vai doer, ou você vai desistir, vai doer também. Tudo vai doer. O que você quer pra sua vida? Eu persisti, mas foram tantos dias que eu ficava à toa. Contei a história do Luciano Huck. Depois do salão, que eu já tinha custos, né, pra operação ficar, pra funcionar. Quantas vezes eu ajoelhava e falava, Deus, manda cliente pra mim. E eu vejo alunas minhas hoje nessa dor. Mas faz parte do processo dela. Uhum. Até você chegar nessa condição, é um processo. Pensa quantas pessoas eu tive que ir fidelizando na minha trajetória para eu conseguir ter mechas todos os dias do ano, um procedimento que você não faz igual uma escova, que você faz, sei lá, a cada 5 meses. Pensa quantas pessoas eu tive que captar. Muita gente, eu fazia mais de 60 mechas mês. Pesado, hein? Muito pesado. Só que até eu chegar nesse nível, É muito sofrimento. o Douglas chegou. Agora, no fim do podcast, vai cortar essa parte. Aí, ó. Peça rara aí, acabou de chegar aí. Ô, Fernanda, as pessoas de sucesso, é porque o sucesso deixa rastro, né? Tipo assim, as pessoas de sucesso geralmente têm os hábitos parecidos. Qual o hábito que você tem que você fala assim, não, esse hábito me fez chegar ao sucesso? Você lê livros, quais são os hábitos que você acha que te fez ter sucesso? O primeiro deles foi o hábito da leitura. Leitura. Quando eu fiz o Mastermind de Napoleão Hill, eu aprendi... Eu não gostava de ler. Tava no curso de Direito, acho que tava no curso errado. Porque, assim, realmente, gostar, ter aquela paixão ali por livros, quando você não tem isso, é difícil. Estamos aqui com um ex-futuro advogado também, que desistiu da advogada da... Na verdade, eu não desisti. Falta só o TCC, mas eu vou deixa eu- concluir eu- ainda. eu- Eu vou concluir ainda. Vou concluir ainda. E nesse treinamento, eu aprendi a desenvolver o hábito da leitura. Que é o quê? Você precisa ler pelo menos 10 minutos por dia. E aí, quando eu comecei a ler Napoleão Hill, a minha vida mudou. Olha que loucura, a minha vida mudou. O Giovanni fala assim, esse treinamento você virou um monstro. Porque eu virei um monstro, sabe por quê? Eu era uma mulher insegura. Você olha pra mim hoje, você imagina esse perfil? Jamais. Eu era uma mulher insegura, eu não acreditava no meu potencial. Eu passava clientes para outros profissionais que trabalhavam no meu espaço porque eu não acreditava que eu era boa.
Então, assim, era uma série de inseguranças que quando eu fui conhecendo a filosofia de Hill, foi porque eu queria me tornar uma mulher autoconfiante. Só que ali, nessa jornada, eu virei foi um monstro. Porque, assim, hoje eu confio em mim. Eu não deixo que ninguém fale nada para poder me tirar do meu foco. Tudo que eu quero, eu conquisto. Cara, isso é muito forte falar isso. Mas é porque eu entendi quais são os comportamentos de quem é bem-sucedido. Sim. Objetivo principal bem definido e nada me tira disso. Então, ali eu comecei a entender sobre esses comportamentos. E o primeiro hábito que eu desenvolvi, que eu amo, é o hábito da leitura. Só que foi desafiador. Todo hábito é difícil. Sim, no começo sempre é mais Todo difícil. hábito. Cara, eu odeio academia. Eu odeio, né? À toa que eu tô do jeito que eu tô, porque eu não vou na academia. Eu falei, é uma coisa que eu odeio. Mas é difícil. Ir na academia é difícil, não ir também é difícil. Ainda mais com uma Sedentarismo agenda igual a sua. é muito desafiador. E aí, o que acontece na questão da leitura? O que mudou meu jogo foi começar a ler coisas que eu gostava. Fala um livro top que você quer indicar. Fala os 3 melhores livros que você já leu aí. Ó, Mais Esperto que o Diabo, eu amo. Tudo Rio. As Leis do Triunfo, Como Influenciar Pessoas. A Rose tá lendo Como aqui. influencia a pessoa, como fazer amigos. Influencia... É, Mas isso aí é do Dale Carnegie, né? não, tem um de Napoleão Hill, assim, Como Influenciar Pessoas. Me presta meu telefone aí que eu vou ver o nome, eu esqueci. Mas é Influenciar Pessoas de Napoleão Hill. Napoleão Hill. Né? Depois eu vou olhar direitinho. Deixa eu olhar aqui. Eu sei que como fazer amigos influenciar a pessoa é do Não. Dale Carnegie. Esse é maravilhoso de Napoleão Hill, quer ver? Não. Corta aí. Você vê que a pessoa tá prosperando. É quando chega com a imponão desse tamanho aqui, ó, pra você ver. Isso aqui é ouro do lado, aqui é ouro. Quem dera. Corta aí, amigo, só pra me falar o Não, nome dos 3 livros Deixa aqui direito. rolar isso, esquenta a cabeça não. Fica tranquilo. O negócio aqui é espontâneo, Eu não? fico com esse telefone de 500 conto aí. Ó. Você Ah, acha... pô, liga aí pra mim. Sério? Não, depois a gente Vamos coloca. falar, A gente põe na descrição do vídeo depois aí. vamos falar outro nome. Tem um do Thiago Brunet que é maravilhoso, que a Rose tá lendo agora, aquele da capa laranja. Ah, eu sei qual que é. Eu até tenho esse Sobre livro. comunicação, é maravilhoso. Ai, gente, deixa eu ler as colinhas aqui. Não, lê, pode ficar à vontade fica à aí. vontade. Peraí. Mas, assim, os primeiros que mudaram a minha vida foi quando eu conheci As Leis do Triunfo. Aí eu fui ler Mais Esperto que o Diabo. Aí eu comecei a ler todos de Napoleão Hill. Todos. 48 Livros do Poder. 48 Leis do Poder. Eu não li ainda. O Valtinho me indicou ele, mas eu não li. Aí eu comecei a me apaixonar por programação neurolinguística. Poder Sem Limites, de Antônio Robbins. Não, Antônio Tony Robbins. Aí eu fiquei apaixonada. Enfim, quer ver? Eu até mandei pra uma ascendente minha esses dias esse livro. Foi um dos livros que eu mais amei ler. Foi esse do Thiago Brunet. Aí, ó, já indica pra nós aí, ó. Especialista em pessoas. Ah, em pessoas. Isso, é isso mesmo. Fugiu o nome. Eu tenho esse livro, mas não lembrava também. Esse livro é maravilhoso, porque quando a gente começa a ler ele, a gente começa a entender sobre comportamento humano e para de julgar as pessoas. Porque o julgamento bloqueia a gente. Demais. O que é uma pessoa de sucesso pra você? Uma pessoa de sucesso... Porque sucesso é encarado de várias formas diferentes. Às vezes uma pessoa que quer ter sucesso é só uma pessoa que quer andar. Pessoa que não anda quer andar. Não, meu sucesso é isso. É diferente pra cada pessoa. Sim, eu acredito que para se ter sucesso você precisa ter um equilíbrio, sabe? Não adianta ter sucesso só em uma área. Para mim, hoje, sucesso é ter uma família unida, é ter saúde, é ter dinheiro para viajar, para comer em bons restaurantes. Isso para mim é prosperidade, sabe? Mas não adianta, a gente tem pessoas, né, no nosso nicho que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Verdade. Não tem uma família, não passeia, não viaja, não gasta o dinheiro de... Não gasta, só junta. Não acessa a riqueza. Isso pra mim não é prosperidade. Eu ter 10 milhões no banco, pra mim não é uma pessoa próspera. Então, assim, hoje pra mim sucesso é isso. Eu ver meu filho saudável, ter uma família legal, é poder usufruir sim do que o dinheiro nos permite, né? Mas, assim, não é focado só em uma coisa, não. Hoje eu busco esse equilíbrio na minha vida. E também diz que a riqueza verdadeira é aquela pessoa que é dona do seu tempo. Uau. E Sim. não o dinheiro, né? Hoje, pra mim, a pessoa mais bem-sucedida é aquela que tem liberdade geográfica, liberdade de tempo. E hoje eu posso viver isso. Tipo assim, se seu marido chamar você pra ir pra Disney amanhã, você pode ir. Graças a Deus. Aí, ó, você não precisa pedir autorização pra patrão nenhum. Nenhum. Aí, ó, isso que é importante.
Isso é a maior riqueza da vida. Vamos, Douglas! Aí, ó, É porque a gente já todinho, né? tá organizando essa viagem. Vou levar o Douglas. O Douglas só. Ele falou que tem que ver a agenda dele. Não, ele que tem que ver a minha. Mas é Tá muito isso. ocupado. A maior riqueza que um ser humano pode ter é essa liberdade de tempo e liberdade geográfica. Nossa, isso é A top famosa demais. qualidade de vida. né? Isso é qualidade de Isso vida, é gente. libertador. Isso é libertador. Fernanda, qual que foi o maior investimento que você já fez na sua vida? Financeiro? Financeiro, qualquer tipo de investimento que você já fez aí. Ali, ó, meu investimento. Declaração ao vivo. Se isso aí não for uma declaração de amor. Esse homem investiu muito nele. É. Esse homem investiu muito em mim. Aí plantou, agora tá colhendo. Tem que colher, né? Tem que colher, pô. Esse plantou, regou, cuidou, né? Nossa, foi barra. E financeiro, qual que foi o maior investimento financeiro que você já fez? Salão. A gente teve vários projetos, mas, por exemplo, a ampliação do salão, que eu gastei 250 mil reais em plena pandemia, foi um baita do investimento. 250 mil na pandemia, onde todo mundo tava querendo fechar as coisas. E não foi um investimento para pagar a longo prazo, né? A gente pagava. Já teve um retorno rápido. Não, e eu falo assim, era Metade do pagamento algo que foi... a gente produzia e pagava, produzia e pagava. Então não foi algo que eu me endividei, me enchi de parcela. Esse homem quase me matou de raiva. No dia que ele enfiou 17 mil no buraco, né? Porque, e eu falei assim, meu Deus, cadê meu dinheiro? 17 mil tá no chão. O Douglas viveu isso com a gente. Então, assim, foi muita grana. Eu vi que você falou que você antes era insegura, não sei se você era tímida, Sim. mas aquela vez que a gente tava no evento do Valtinho, eu vi que você entrou poderosamente no palco. Essa virada foi muito importante, porque quando eu vi você no palco, eu pensei, né, essa pessoa não tem, quer dizer, eu tô sabendo agora que você falou que era tímida, eu tô pensando, essa pessoa não tem nada de tímida, não tem nada de falta de confiança, você entrou muito segura, foi muito top a sua palestra, foi uma das que eu mais gostei naquele dia, foi a sua. Que legal. Eu vivi uma experiência recentemente muito legal, que foi quando eu startei o Laboratório Ascender, que é essa escola que eu falei que a gente trabalha comportamento, e eu tava tomando banho, assim, Deus me deu um nome. Vanessa, esse nome. Falou assim, Fernanda, eu senti, né? Chama essa mulher. Quem que é essa Vanessa? Essa foi a minha primeira professora de cabeleireira. Na época, eu fiz o meu primeiro curso lá na Embeleze, há 13 anos atrás. Ela foi minha primeira professora. E ali eu tava conhecendo a profissão e tal, e eu me apaixonei por ela. Eu falei assim, gente, eu quero ser igual essa mulher, que ela fazia uns loiros muito lindos. Se ela estiver me assistindo, um beijo, que eu tenho muita admiração por ela. E aí, olha como que Deus faz as coisas, né? Eu ouvi, senti que eu tinha que convidá-la. Ela mora numa cidade bem distante. Qual que é o nome da cidade? Se não me engano, você vai falando bobeira lá pro lado de Nanuque. Acho que é isso. E aí eu convidei ela para vir fazer parte desse processo. Falei, queria muito que você viesse como minha aluna nesse projeto para poder me prestigiar mesmo e tal. E aí ela veio, foi uma experiência muito legal, porque nesse dia eu estava ali à frente de um palco, né, dirigindo, orientando várias meninas. E ela deu testemunho dela lá, que ela falava assim, eu não consigo acreditar que é a menina tímida, que é a menina insegura. Mudança. Que um dia eu ensinei e eu tô aqui hoje como aluna dela e assim, foi uma experiência maravilhosa. Porque ali eu tive uma testemunha do que eu falo, Sim. sabe? É uma pessoa que viu quem eu era e quem eu me transformei. Então isso é muito legal. E você acha que você nasceu pra isso, pra comunicação, porque eu vi que você fala super bem. Eu amo. Você ama, né? Eu falo que a minha zona de genialidade é realmente comunicação. O Valtinho fala assim, cara, você tem uma habilidade de network surreal. Ele fala muito isso comigo. Mas é porque eu me vejo assim, um hipérbole ambulante. Eu sou isso aqui, não é uma coisa forçada. Eu sou assim em todos os ambientes. E eu me conecto muito com as pessoas. Onde eu vou, faço amigos. Onde eu vou, eu construo relações. E hoje eu vejo que a minha maior habilidade, que eu nasci para fazer, é comunicação, é conexão. Eu amo isso, gente, mais do que tudo. Então eu uso da habilidade de comunicar para educar. E como é que foi a primeira vez que você subiu no palco? Já foi assim, muito fácil? Como é que foi? Não. Porque um dos maiores medos que a pessoa tem é de falar em público, né? Sim, acho que é o maior medo, né, do ser humano é falar em público, se não me engano, é o Eu sei maior. que tem o medo da morte, medo de picar de cobra e medo de falar em público. Eu acho que é uns 3 medos maiores que a gente. Então, a primeira vez que eu subi num palco, eu tremi. Tremeu. Eu dor de barriga, assim. Eu falava. Assim, ofegante, sabe? Aquela sensação. Coração acelerado, né? Sim, mas
depois, né, torna-se algo natural. Eu aprendi, inclusive, com o Valtinho isso, que, né, na trajetória dele, na jornada dele aí, ensinando várias pessoas a falar em público, que é uma adrenalina que o Eduardo Costa tem, que o Gustavo Lima tem, quando sobe no palco. Para mim, falar em público, ministrar, palestrar, é uma coisa extremamente natural. Extrema, inclusive o Valtinho me coloca em umas aí, vocês não acreditam. Ele me liga meia-noite e fala: Ô, Fê, tem como você palestrar no meu evento amanhã, hoje, fala da manhã? Fala, tudo bem, vamos lá. Então, assim. Mas quando a pessoa já tem uma preparação e já tem a confiança em você, sabe que você não vai decepcionar. Hoje eu já tenho essa autoconfiança e essa habilidade. Mas no início foi muito desafiador, só que eu tenho também os meus segredos, né, para subir no palco. Então tem uma preparação ali, eu tenho uma concentração, eu gosto de fazer uma oração, um aquecimento ali de poder mesmo, e eu aprendi isso com Napoleão Hill, uma coisa para trazer autoconfiança pra gente no espelho e falar: eu sou foda, eu sou a melhor no que eu faço, ninguém vai sair daqui do jeito que entrou. Eu faço esse exercício no espelho antes de eu entrar no palco. Aí não tem como entrar cabisbaixo, não tem como. Já entra com a sala lá em cima. Eu realmente aplico isso. Top demais. Fernando, nosso tempo tá acabando aqui. Era 1 hora, já tem 1h34. Ele passou bem rápido. A gente fala bem aqui, né? A gente fala demais. Deixa um recado final aí pra quem tá escutando e vendo a gente aí. Uma coisa que você quer. Pode falar qualquer coisa que você quiser. Um recado, uma mensagem final aí. Quero falar pra quem tá me assistindo aí. Para que nessa jornada do empreendedorismo, a gente contou um pouquinho aqui do meu nicho, falou da minha história, mas que nessa jornada você não desista, você persista. E um dos segredos do sucesso, que eu sempre falo nas minhas palestras, sou sempre com essa palavra na minha boca, é a palavra ousadia. Seja ousado, porque o sucesso é para quem é corajoso e para quem é ousado. Top. Uma salva de palmas aqui. Isso aí é sabedoria, pô. Obrigada. Deixa a mensagem final também, doutor Anderson. Eu quero fazer um agradecimento aqui primeiro para uma pessoa que vocês não costumam ver aqui. Não, peraí. É declaração de amor. Peraí, fala aí. Você nem sabe, tá Não, aí colocando não? o cara. Quem que é? Ah, não Fala sei. Se você falar uma pessoa especial aí, já imagina que é sua esposa que você ia falar. Não, tu foi uma pessoa especial que agrega muito aqui na nossa equipe. Ah, então fala aí. Quem que é? Uai. Cleison? É isso exatamente. Deixar aqui o agradecimento pro Cleison Rocha, o nosso editor. Então, os cortes que vocês assistem aqui na nossa rede, no Instagram, no TikTok, no YouTube, é o Cleison Rocha aí que tá fazendo os cortes aí, um excelente trabalho. Quero deixar isso aqui registrado. Isso aí. Em nome de toda a equipe. Reconhecimento, Isso aí, né? Ninguém sem um bastidor. Isso aí, ele não aparece não, mas tá trabalhando nos bastidores faz ali. parte. Exatamente. Eu não apareço não, mas ele foi lá no galpão comer uma pizza com a gente aí de reconhecimento. E quero também agradecer a Fernanda, né, por ter disponibilizado esse tempo aqui de estar com a gente. Obrigada. Através da sua experiência, da sua história de vida, eu acredito que foi uma inspiração, né, tá se tornando uma inspiração também para a gente poder continuar. Uau. Porque também não é fácil, a gente sabe que todo dia ali vem vontade de desistir, tem os problemas do dia a dia. Sim. Às vezes o nosso entorno não favorece, não incentiva que a gente continue, então não é fácil. E tendo você aqui passando a sua história, isso agrega muito na nossa caminhada. Que bom, obrigada. Fico feliz com isso. É muito Obrigado. bom a gente ouvir que a nossa história, de alguma forma, mexe com a nossa emoção, com o coração de alguém. E é isso, gente. Eu sou prova viva. Eu falo arrepiando mesmo, porque eu sou prova viva da pessoa que não desistiu. Essa frase é muito legal, né? De improváveis para imparáveis. De pessoas que foram fadadas ao fracasso lá atrás. Essa daí tá largando a faculdade para ser uma cabeleireirazinha de bairro, engravidou jovem. A mulher, ela já tá praticamente fadada ao fracasso quando ela se torna mãe jovem, né? Sem estar no mercado de trabalho, sem ter carreira, sem ter nada ainda. A gente sabe que é difícil. Então, assim, eu fui quebrando todos esses padrões. Eu fui mãe jovem, eu amo hoje isso. Eu tenho um filho de 12 anos. Eu amo ter tido ele jovem e cada um vai ter a sua história. Mas se eu tivesse desistido ali, porque a maternidade é desafiadora, tá? Quando né, a gente já tá encerrando e eu falando. Não, pode falar, pode. Quando eu me tornei mãe, eu lembro que, assim, os primeiros 2 anos eu fiquei com meu filho em casa. E foi difícil, né? Ficava mais tempo, atendia já, mas ficava mais tempo com ele, porque televisão corrói cérebro. E eu me sentia como aquele sentimento que eu falei no início.
tem tanto potencial, mas tá inutilizado. Eu me sinto inútil. E hoje eu vejo tanto de coisa que eu falo, caramba, eu virei uma mulher muito foda mesmo. E eu reconheço isso, porque eu poderia ter parado ali. Como muita gente para. Então, às vezes, você vê que a pessoa não atingiu um sucesso. Tantas histórias, é até triste a gente falar isso. Tanta gente no mundo, no Brasil. Pessoas que não... incríveis. Incríveis. Que vivem uma vida de frustração por um motivo, porque desistiu. Então, a gente não pode desistir. Vai doer. Toda hora vai querer parar. Mas... Quando você fala isso, eu lembro daquela imagem famosa que tem na internet aí, que o rapaz na mina, assim, de ouro, com uma picaretinha, assim... Aí quando tá chegando a última picaretada pra dar o negócio no ouro, aí vai desistir e volta. Sabe que eu me vejo nessa imagem? Eu tava tão exausta do que eu vivia, tão exausta, gente. Saí do salão 1h da manhã, 2, e graças a Deus eu tenho centenas de pessoas que viviam isso e viam. E chegar em casa e ter que escolher entre comer e tomar banho, porque eu prefiro... comer ou dormir, que eu preferia dormir do que comer, de tão cansada. Porque 8h da manhã do outro dia eu tinha que estar lá, eu tava mais ou menos esse bonequinho. Eu tava num cansaço, num limite, eu tava assim, exausta. Só que se eu não tivesse dado a última marretada ali... Você ia desistir. Eu ia desistir. Eu ia querer desacelerar, eu ia querer... E tá tudo bem, tá tudo bem. Só que aí eu não poderia viver hoje o que eu vivo. Exatamente. Né? Então... E nem é só sobre você. A sua prosperidade... várias pessoas que estão ao seu redor prosperam junto. Então impacta na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. A melhor coisa que aconteceu na minha vida, a Mariana sabe disso, né? Ela faz parte de uma das melhores coisas que aconteceu. Mas o meu pai, por exemplo, né, já tá mais velho, ele é epilético, ele nunca usou doença como desculpa. Ele me deu pra mim, pra minha mãe e minha irmã, uma vida de princesa mesmo. Tipo, cara, trabalhava muito, acho que eu puxei isso dele até. Uma vontade mesmo de coisas boas, trabalhava muito, nunca usou isso como doença. E um dos nossos sonhos era aposentá-lo, porque meu pai, querendo ou não, ele passa mal. Então é perigoso desmaiar e tal, essas coisas. E aí a gente tinha muito medo dele estar na rua já mais velho. E aí quando veio essa oportunidade, eu trouxe o que para meu pai? Conforto, aposentei meu pai, a minha mãe, a minha irmã veio trabalhar comigo para ganhar 4 vezes mais do que ela ganhava na empresa que ela trabalhava 6 anos. Ela veio, então assim, as nossas amigas que a gente trouxe para dentro da nossa operação, então assim, foi prosperando várias pessoas, e isso é prosperar. Se você não melhorar de vida e não melhorar a vida de alguém que tá perto de você, não faz sentido. Verdade. Top demais. É isso. Aí deixa uma mensagem final também, doutor Gustavo Rocha. Eu também queria agradecer a Fernanda por estar aqui. Obrigada. Agradecer nossos inscritos aí também, que nos seguem, tá? As pessoas que nos apoiam, mesmo aquelas que não nos apoiam, mas muitas vezes a gente está aqui, igual deu o exemplo aqui, e o pessoal às vezes não sabe o que a gente passa, o que a gente fez para chegar e poder estar aqui. Às vezes a pessoa desacredita e tudo, mas a gente vê exemplo igual de você aí, que a gente vê que a gente não pode parar de tentar também. Vai errar, vai ter problema, mas não pare de tentar. É o que eu falo para todos nós aqui, nós como equipe. Vai ser difícil às vezes. Às vezes pessoas até próximas da gente mesmo, às vezes pode desacreditar. Deixa chamar de blogueirinho, deixa chamar de tudo. Mas a melhor resposta. Eu deixo uma palavra para todo mundo, não só para nós, mas para as pessoas que nos veem também, que não pare de tentar. Se você quer aquele sonho, você tem aquele sonho de ser diferente, não pare de tentar. Na dificuldade, às vezes vai ter aquele momento que você pensa em desistir de tudo, mas não pare de tentar. Continue, mesmo na dificuldade. Como diz um amigo meu, falou pouco, mas falou muito. Pedro, também queria agradecer você. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada. Subiu o nível do nosso podcast aqui. Pessoa super importante aqui. E eu queria, já que você falou muito bem dele, você quer vir dar uma palavrinha aqui, falar alguma coisa também pra sua esposa aí, ou falar alguma coisa pro nosso público? Fala aí um oi pro nosso público aí, pô. Ele é do bastidor. É do bastidor, deixa eu ver. Cadê que é menino animado aqui, o Douglas? Cadê o Douglas? Ô, Douglas, cheguei, moço. Vem cá, Douglas, fazer uma participação especial no podcast. Fala pra gente aqui. Nós temos que voltar no podcast para contar a história do Douglas. Aí, ó. Antes de começar o podcast, ela falou aqui, falou de você aí, como é que você começou a trabalhar com ela. Fala uma coisa pro nosso público e chega, moço. Senta aí, ó. Senta aí, ó.
Não é que outro dia eu falei que eu vi no podcast? Aí, ó. Aí, ó. Se apresenta aí pra galera aí, ó. Então, gente, eu sou o Douglas, eu sou o braço direito da Fernanda. Eu Direito, trabalho esquerdo, pé e a mão. pé, mão, olhos, ouvidos, boca e nariz. É, mas ela falou que no começo não era bem assim. Hein? Nossa. Então, hoje mesmo nós temos um surto, arranca rabo aí antes de vir, né? É porque que aconteceu. Eu fiquei sabendo que você tem que tomar cuidado com o o horário, viu, jovem? Tá acabando, Não. é só dar um oi. Quem é você, Eu Douglas? sou o Douglas. Você não é o Douglas, tô brincando. Mas aqui, eu sou o braço direito da Fernanda. Então, quando vê a Fernanda, logicamente vê, né, eu também. Então, na maioria dos lugares que ela vai, eu também vou ou para dar um suporte ou para fazer qualquer coisa que ela necessita. Transação financeira você faz também, não? O que precisar. Ele tem a senha do meu cartão, tem a senha da minha conta bancária. Aqui, nunca passou na sua mente pegar o cartão assim, comprar uma moto, não e sair vazado, não? Nossa, às vezes ela chega assim, vira pra mim e pergunta assim, eu pergunto pra você aqui, ó, faz o Pix aí, ó, pra mim, aqui, ó, aí ela vai só aí, ó, pra mim, manda de 0,001 centavo. Eu mando pra Aí ele eu só, falo- daqui a 2 assim, centavos. Eu falo pra ela assim, não, eu vou ter que te prestar meu agiota um pouquinho. Não, mas no começo que os dois estavam falando aí que você pensou de extrema confiança. No começo não, Não. não tinha muitos modos, não, mas O Não. Douglas a é... ambiência foi moldando você. Mentira. Eu comecei na obra de ampliação do salão, comecei na obra mesmo. Aham. Era Orelha seca mesmo. orelha seca. Meio oficial de ajudante de Fala- servente de pedreiro. E aí você foi Não, promovido? eu fui promovido para ar-condicionado. Quando eu cheguei lá na obra, eu tava pesando 50 quilos. Eu saí da obra, eu tava pesando 40. Eu emagreci. Aí, eu E aí ele fui chegou salão, no salão e engordou quanto? Aí eu engordei 10 quilos. Que Olha aqui, isso? 10 quilos. Agora eu tô mais. Eu tô mais Agora tá dando pra se gordinho. alimentar bem. Tô, tá- não, tá- tô comendo. A Fernanda leva a gente toda viagem que tem, me leva pra comer bem, filho. É? Não faço fome, não. Que Porra. isso? Vai em restaurante bom, Só um Douglas? restaurante bom. Mas você não tá falando isso só porque as câmeras tá ligada, não? Não, é sério. Não. Quem vê meus stories lá sabe. Quem vê meus stories Ele lá já te levou sabe. pra comer um canapé de carpaccio? Não, filha, camarão. não. Camarão? Camarão. Que Camarão e picanha. Picanha? É, Mas o camarão. Douglas é exatamente aquilo que a gente tava falando. De quê? De improvável o quê? De improvável e imparável. Mas Só aqui, tipo kit. não, mas o negócio que, ó, só entre nós aqui, nem olha pra ela, não. Ela tá te pagando bem? Não paga. Paga bem, né? Eu vou ir pra uma viagem, eu tô sabendo. Eu tô indo É? pra uma carreira, é. Ganhou uma viagem esse mês. Ganhou uma viagem. Sério? Não, meu aniversário foi em junho, aí ela falou assim, vou te dar um presente, você escolhe ou a carteira ou o Beto Carreiro. Eu falei assim, Só se vive uma vez. o Beto Carreiro. Aí Não, ano que vem, se Deus quiser, eu não vou pra Disney, né? Ano que vem Não, eu e vou ele pra quer, Disney. Deus quer, com certeza. Não vou pra Disney. Não, mas isso aí tudo é interessante porque é o reconhecimento de um bom trabalho, né? Sim, Então, tipo assim, Não, eu aposto que já passou várias pessoas com você e nem todo mundo tem a mesma confiança que você tem com ele. Então sim. é igual a gente. Tem hora que eu quero doar ele com lacinho e tudo. É. Mas tem hora que eu não largo ele. Tem nem hora que faz a pau. raiva, não. Tem. Mas é aquele negócio que a gente tava comentando aqui no podcast. A confiança é 10 anos pra conseguir e 1 minuto pra perder. Não, Então aproveita essa confiança aí, porque não é todo mundo que é merecedor dessa confiança, não. não é. Não. Verdade. Ixi, tem... quantos anos? Quatro Eu anos. entrei no salão, foi no dia... No primeira vez que eu entrei no salão mesmo, foi depois da aula, foi no dia 18 de novembro de 2019. 19. Vai fazer... Nossa, tô te suportando muito em Douglas. Que isso? Aquele dia na palestra. Aquele dia na palestra lá, eu ouvi você bem animado, animando a galera pra esse meio. Tem uma Não, alta, ele tem um alto Ele astral. tem alta astral. Não, Tá, tem tá. atração, tem que passar energia. Não, isso energia, energia. Então, isso também é uma coisa que a Fernanda me trouxe também, desse poder das pessoas, quando eu tô com elas, me verem também. E aí acaba que ela vai contando a história e tal, tudo de como aconteceu, de como eu vim pra esse mundo, né? Porque eu não imaginava. Tipo, eu não imaginava mesmo, porque eu já fui até vendedor do Oiapoque, pra você ter ideia. Não imaginava de forma nenhuma entrar na área da beleza. Aí não só na área da beleza que eu tô com ela, mas tem, por exemplo, agora tem o Valtinho também que me chama direto pra fazer alguma coisa, tem outros lugares também. Então, é a Não, graça aí Fernanda. acessou o quê? A mentalidade, a ambiência, a lei da atração. E aí eu fui trazendo pra ele várias coisas. E ele tem conquistado isso também, né? Mas também porque tem o meu jeito, mas também porque foi ao longo do tempo foi moldando também. Fernando foi me ajudando muito, Giovanni, as outras pessoas que do convívio também, o Valtinho também, sempre, toda vez que. A pior palestra eu acho que eu já vi as 3 vezes. Sim, fora, né?
mas ajudando também. Então, tipo assim, toda vez que ele tem uma palestra, eu sempre aprendo alguma coisa. Então, quando senta, quando a Aí gente isso é importante, sempre aprender sempre, alguma coisa. sempre Sempre aprende aprender. alguma coisa. Ah, É top, isso. top demais. Você já passou alguma coisa engraçada com a Fernanda já? Conta um caso engraçado pra nós aí. Meu eu ver. Deus do céu. Não, só quem viveu sabe. Nossa, não, tem que trazer um dia que a gente vem aqui pra contar a história de curso. De curso. É, porque tem muita Todo história. curso tem uma história, tem um fato. Muito Sim, engraçado. tem sempre alguma coisa, mas deixa eu ver. Conta o mais engraçado pra gente aí, pra finalizar Não é aqui. julgar, querer julgar, mas. Já vem brabo aí, ó. Não, essa aí, Deus me livre fofoca. Nossa. É uns bordão que a gente solta Cria, um né? outro, assim, que a gente vai criando, assim. Deixa eu ver. Pensa rápido, ó, o horário. Deixa eu falar um Vou negócio. contar. Não, qual? Aluno abandonando o curso. Abandonou o curso no meio do Aluno curso. falando que a gente colocou música da Anitta que a Não, gente vai queimar no nossa, inferno. eu Ai, Não, eu vou contar, porque eu vou contar da forma como eu contei. O caso da religiosa. Ah. Nossa, o caso da religiosa. esse caso vale a pena. Vale a Vale a pena segurar. Então vai lá, vai lá. Não, vale a pena. Oh, Deus, perdoa, meu Deus me livre. Deus me livre fofoca, mas foi assim. Não, aqui ninguém gosta de fofoca, mas conta aí. Eu adoro, inclusive, fofoca é bom, faz bem pra Ah. saúde. Mas aqui, o negócio é o seguinte, foi o primeiro curso que a gente foi, sim, foi o primeiro curso mesmo, Fora mesmo, literalmente, de BH, né? fora de BH, que a gente foi pra outra cidade. Aí tem uma turma, a gente falou assim, não, isso é um curso assim e tal, tudo. Aí tá, na hora que chegou no curso eram as 20 pessoas. Eu falei assim, velho, não é possível. Era eu, a Fernanda e o Giovanni e um outro menino. Que ele fazia o videomake, mas ele também pegava no Ajudava. batido também com a gente. Aí eu falei assim, velho, não, você é doido, não, esse povo é doido, sabe? Esse povo é muito doido. Colocar esse tanto de gente aqui. Aí começou, aí veio tanto de modelo. Aí tal, aí no último. No primeiro dia a gente falou assim, velho, não aguento mais não, velho. No outro dia a gente terminou o primeiro dia, 3 horas da manhã. Que a gente só comeu alguma coisa. Meu curso é insano, tá? É A mesmo? a É uma galera, imersão mesmo. a galera sai quase que de ambulância. Que isso, menino? Não, É e o surreal. que acontece? Muda a vida. Ah, o importante é a transformação. Né? Tem uma diferença. Tem um curso de Nutrivela, que é mais tranquilo, mais de boa e tal. E tem o Aí de conversa- mestres. E tem o de mechas. O de mechas, filho, é igual No Limite. Pode acontecer de tudo. E essa gata aí, que é a religiosa, conta aí como é que foi a questão. Não, Ela- o lugar era muito quente. Tava um sol pra cada cabeça no dia, lá em Pará de Minas. E não tinha, parece que não tinha ar no espaço, só tinha um ventilador gigante. Aí no segundo dia, ela trouxe o ventilador dela, até esqueceu lá ainda. Trouxe o ventilador próprio pra ela e deixou do lado Nossa. dela. Tô te falando. Não, você... Calor, Aí, beleza. Aí, só que ela pegou um cabelo extremamente longo, né? Geralmente, quando o cabelo é extremamente longo, é muito mais difícil de desembaraçar ele. Aí, como tá aprendendo, então tem um modo de eriçar. Aí ela eriçou uma vez, eriçou de novo, sim, deu um nó. Deu vários nós em vários pontos da cabeça do cliente. E quando geralmente a pessoa que tem um cabelo mais longo, ela também tem sensibilidade no couro cabeludo. E é muito ruim. E é muito ruim mesmo, porque a gente fica com medo, tem uma técnica, tudo. Mas a gente fica com medo, por quê? Porque trava muito, aí puxa o Aham. cabelo, assim, a pessoa chora. E tem gente que chora. Nossa. Aí, não, Pelo calma. amor de Deus. Aí, beleza, ela foi pro lavatório, a gente lavou o cabelo dela, só que não tava desembaraçando, não tinha como. O Giovanni pegou assim pra desembaraçar, assim, deu a ideia pra menina, aí ela virou pra ele e falou assim, pelo que você tá aqui, que eu tô vendo aqui, você é um mero auxiliar. Ele virou com ele, virou pra ele. Aí eu tava assim do lado, eu tinha acabado de acertar um BO, ele pegou a escova e fez assim, ó, resolve. Estou lá. Eu vou sair pra respirar. Aí eu olhei assim, olhei pro cabelo, olhei pro Giovanni e falei assim, ô, velho, sério? Não, vou. Então tá, peguei, aí fui, tô lá, desembolando sozinho. Aí começou a juntar um monte de gente pra ajudar. Só que ia puxando um, puxando o outro, tava piorando. Aí deixa eu te ajudar. Aí o que aconteceu? Essa modelo, ela deu assim na cabeça dela falar assim, ai, nossa senhora, me ajude a desembaraçar esse cabelo, um negócio assim. Nossa. Aí a famosa religiosa. Não, antes disso teve a Anitta ainda. Não, Teve a Anitta. mas é muitos casos, vamos contar só esse. Aí a religiosa virou, a gente colocou, né, o nome dela de religiosa, virou e falou assim, nossa senhora não, nossa senhora não existe, é Deus. Deus. A gente vai pedir a Deus. É. Aí ela começou a brigar Aí- com a Aí, aluna. tipo assim, aí a menina tava sentando no lavatório assim.
Aí na hora que ela falou assim, Nossa Senhora, né? A menina tinha a tatuagem de Nossa Senhora. Aí a menina fechou a mão assim, eu tava do lado de cá. Fechou a mão assim, ela ia dar Nossa. ali. E eu falei assim, gente, é o primeiro caso dela. Caso de Vida família. borrada no meio do negócio. Sério, a menina levantou assim, ó, eu falei assim, não, gato, calma, tranquilo, tá? Aí eu virei assim, Uma toda a inteligência parte do mundo. emocional aí, ó. Não, elas começaram Não. a brigar uma com a outra. Ia Não, querer que Nossa brigar. Senhora. Não, e Aí o Douglas, no meio do arranca-rabo, tava uma guerra. Vai resolver o B.O. Foi muito Não, engraçado. aí eu virei e falei assim, e eu não tenho, eu sou emocionado pra caramba, muito. Aí eu virei assim, eu falei assim, agora tem que mostrar, né? Eu que veio. Eu falei assim, gente, independente de qualquer coisa, independente da fé de cada um, vão só. Deixa eu terminar de contar essa Focar história, porque aqui. eu contando é muito engraçado. O Douglas, no meio da arranca-rabo, uma brigando que era evangélica, a outra que era católica, brigando. Aí o Douglas, no Tava meio igual do a fogo cruzada. cruzado, ele fala assim, Só faltou gente, independente de qualquer religião, vamos pegar com cada um que acredita pro cabelo desembaraçar e vamos embora. Aí, beleza, o que essa gata fez? Juntou as coisas dela, Não, antes de. Aí, beleza, foi embora. Tá, Foi aí a embora. amiga dela falou assim, "Ô, gata, a gente tem que ir, porque a estrada tá ruim, porque choveu e tal, tudo. Aí pegou o trem, foi. Foi embora. E Nós eu- ficamos até 1 hora da manhã, o Resolvendo esse Douglas. Até 1 hora da manhã desembaraçando o cabelo da mulher, Tonalizando. desembolando, fazendo tudo, Nossa, até de que madrugada. B.O. Beleza, Aí, o Douglas no outro terminou no outro dia. O caso engraçado Isso foi foi ele. na segunda-feira. No Na outro terça-feira dia, ela postou. apareceu- Gente, olha o cabelo maravilhoso que eu fiz ontem no curso da Fernanda. Enalteceu pra caramba se eu fiz esse cabelo maravilhoso. Aí eu tô do lado de Giovanna e falei assim, ô, velho, que. No outro dia, Olha essa isso mulher aqui. postou no Instagram. Olha o cabelo lindo que eu fiz, maravilhoso, tô apaixonada. Aí a gente deu um pulo com ela. Não, velho. A gente ficou até 1 hora da manhã fazendo cabelo. E essa gata postando que foi ela que fez. Esse é só um, tá, gente? Mas Nossa tem Senhora. tudo. Teve Nossa, uma que virou. Teve uma gata uma vez, Que virou pra rapidinho. Fernanda e falou assim: Nossa, você é uma gordinha tão linda, mas eu acho que você devia emagrecer na tora. Nossa Senhora. Tora, sério. Esse caso aí não foi tão engraçado igual aquela que falou assim, A que não tiazinha pegou patinete. piscina. Esse Ah, caso foi engraçado. Nossa. A mulher falou que não Jesus pegou piscina. Eu falei assim, pegou, se você não mente pra mim, seu cabelo vai cair. não, Foi muito ia engraçado. cair mesmo. Ia Foi cair. muita coisa. Cabelo com piscina cai, gente. Ó, informação pegue piscina. importante. Pra ficar loura. Que por calor não entra na piscina. Aí, ó, tá dado E o aí? recado aí. Não entra na piscina. O Ô, cloro. gente, o podcast de hoje foi isso, então. Acabamos aqui com caso de família, Quase isso. Casos de cursos. caso de curso aí. Muito obrigado quem assistiu até agora. Se inscreva no YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, por aí vai. Muito obrigado, tamo junto e é nóis. Valeu.